a entrar em qualquer momento, depois pode fazer também a sua intervenção. Agradecer, em primeiro lugar, aos alunos da pós-graduação. Para vocês terem uma pequena ideia, só fazendo uma resenha histórica, nasceu de uma ideia dentro da APQ e conseguimos realizar no ano passado com um recorde, não é? Portanto, quase de full, não é? Da equipa completamente cheia em termos de alunos. Este ano também teve, felizmente também recheada de alunos e de bons alunos, não é? A questão não é... Eu costumo dizer que uma pós-graduação numa ótica de produto final sai bem melhor, não é? Se a matéria-prima também for boa. Portanto, se vocês me permitam chamar a matéria-prima, que também é importante, essa componente toda de participação, de compromisso e de perguntas inteligentes e querer aprender, que eu acho que é... Portanto, é o agradecimento aos alunos. Depois, portanto, é o agradecimento a todos vocês, também estão a participar e fico feliz que estas situações e temáticas na área da qualidade consigam também mobilizar, assim, bastantes pessoas. Agradecer, naturalmente, ao corpo docente, não é? da pós-graduação e agradecer também ao ESCAP, naturalmente, e ao professor Armando pelo facto de incitarem esta empreitada e esta parceria com a Associação Portuguesa para a Qualidade. Queria agradecer ao corpo docente. Eu queria dar aqui dois, se vocês me permitem, não é? Dois destaques, não personalizando a ninguém, mas dando dois destaques de duas pessoas bastante, independente dos outros, mas bastante ativas, que é a Maria José Freire e é o Luís Abrantes, não é? Que são duas pessoas que também fazem parte da Comissão Científica e que têm um papel também preponderante e relevante, independentemente depois de toda a qualidade do corpo docente. E depois, agradecer, não é? Aos nossos três convidados que aceitaram, não é? Portanto, terem aceitado este nosso desafio, de poderem partilhar um pouco e até num formato, se vocês me permitem, com regras, naturalmente, é óbvio, mas com alguma informalidade e a autenticidade daquilo que tanto vocês sentem, independentemente dos formalismos, que é a Diana Magalhães, só para eu não estar, da Critical Tech Works, para não estar... Eu, entretanto, se vocês me permitem, vou aqui à minha cábula, não é? Se vocês me permitem, só para fazer aqui uma pequena introdução da Diana, o Pedro Almeida da Inacinox e o Bruno, que é meu colega também da direção da APQ, da Eletricidade dos Açores. Portanto, a Diana está como Quality Guardian na Critical Tech Works. Diana, se vocês me permitem esta leitura, não é? Porque é quase impossível para mim, dependendo da minha capacidade de memória, poder ter aqui vou só fazer uma coisa muito curta, não é? Depois, tanto a Diana, como o Pedro, como o Bruno, acho que era interessante darem uma ideia, nem que seja uma coisa tipo curta, não é? Daquilo que realmente fazem, das responsabilidades que têm, do que é a empresa, não é? Uma coisa muito breve. Mas a Diana está atualmente na Quality Guardian na Critical Tech Works, formou-se em Informática para a Saúde pelo Instituto Politécnico de Leiria e tem uma pós-graduação em Gestão de Projetos pelo Instituto Politécnico do Porto. Portanto, no IPP também, fantástico. Fantástico. Exato. Que é um dos parceiros deste projeto. A diversidade nos seus 11 anos de experiências profissionais no setor das tecnologias de informação, tais como análise funcional, suporte técnico, controle de gestão e gestão de projetos, aguçam-lhe a capacidade crítica a quando da análise de processos organizacionais. Nos últimos 5 anos, dedicou-se à área da qualidade, com foco na otimização e impacto de processos. Atualmente, assume-se como uma impulsionadora da qualidade no seu dia-a-dia. É também sócia fundadora da EMAIS, Movimento da Associação de Sistemas de Informação em Saúde, sócia da Associação Portuguesa da Qualidade, fantástico, Diana, obrigado, que é bom ter os nossos associados também ativos, mesmo em registro individual, e é Project Management, portanto da Project Management Institute, bem como mentora voluntária na Tech Innovation Girls, fantástico, muito bem. Portanto, aqui, depois temos o Bruno Vieira, que é meu colega também da direção, tem responsabilidade das três vertentes, não é? Para não estar a dizer as neiras, na área da Eletricidade dos Açores. É natural de Ourém, é licenciada em Engenharia do Ambiente pela Universidade dos Açores e doutorada em Ciências Aplicadas pela Delft University of Technology, da Holanda, Países Baixos. Ao longo do seu percurso formativo, qualificou-se ainda em Gestão da Qualidade e como Técnico Superior de Segurança e Saúde Ocupacional. Em 2002, iniciou os trabalhos de investigação no Instituto Tecnológico Nuclear e no Nuclear Engineering Teaching Laboratory, University of Texas, em Austin, Estados Unidos. E aí desenvolveu a sua atividade até 2005 na análise instrumental por ativação com neutrões. O Bruno depois explica-nos isto. Posteriormente,
desenvolveu as suas atividades de gestão da qualidade do ambiente em indústria, sendo assumida ainda a responsabilidade como chefe de departamento da supervisão de projetos relacionados com a ISO 9001, ISO 14001, EMAS, neste caso são 3, e ISO 12647 de 2007. Foi docente da Universidade dos Açores e em escolas profissionais nas áreas de gestão ambiental e segurança e saúde ocupacional. Alguns dos seus projetos de intervenção ambiental na indústria foram reconhecidos por prémios nacionais e em 2011 foi distinguido com o prémio Young Scientist and Student Competitive Award, atribuído pela Texas. Há aqui coisas do Bruno que eu nem sabia, pá, fantástico. Texas A&M University. Em 2015 ingressou na Eletricidade dos Açores, a Sociedade Anónima, onde atualmente lidera a Direção de Gestão Integrada de Qualidade do Ambiente com os 3 pilares. Depois temos aqui, o Pedro vai-me desculpar que eu não tenho aqui uma coisa tão exaustiva por parte do Pedro, mas ele depois também passa essa mensagem. Portanto, a Inacinox, eu também tenho uma ligação muito boa ao dono da Inacinox, ao Belo Oliveira, do qual tenho um carinho especial. Permitam também dizer isto, não é? O Pedro é responsável pela qualidade e controle de qualidade e também da manutenção. E a sede da empresa está em Valdecâmara e tem projetos, daquilo que eu também me dá a conhecer, muito interessantes na área de tecnologia e projetos de inovação na área da engenharia, essencialmente focados na área do inox. Portanto, eu passava, desde já, não sei se, Andreia, ajuda-me, por favor. Já chegou o professor Armando ou não? Não? Penso que não, penso que não. Ok. Eu ia aproveitar, José Carlos, só para deixar aqui uma nota rápida. Penso que sim, já estou aqui a ver o professor Armando. Eu ia aproveitar só para deixar uma nota rápida, que é para pedir aos participantes que, enquanto não estiverem a falar, que desliguem os micros, porque cria aqui algum ruído mais chato. Portanto, já temos aqui o professor Armando, o José Carlos. Então, Armando, eu, se me permites, passava... Armando, estás disponível, ou melhor, em termos de... ok, perfeito, então. Então, desculpa, Sim, nós estou aqui. arrancámos sem a presença aqui do nosso grande professor. Fizeram Armando, muito bem. passava-te a palavra e também, se quisesse fazer agradecer bastante, fazeres para já agradecer a parceria, não é? Como eu já o fiz, mas agradecê-lo em direto, não é? E em direto para ti, que é de fazeres também uma pequena introdução e resenha histórica que não seja muito exaustiva e agradecer mais uma vez a vossa parceria do IPP Escape nesta nossa ida da Porto Executive Academy, pelo facto de que estamos a realizar, já numa segunda edição, felizmente, mal se lançou esta pós-graduação. Obrigado, Armando. Obrigado, José Carlos. Boa tarde a todos. Peço desculpa, de facto, tive algumas dificuldades de ligação inicial e não assisti, de facto, aos primeiros minutos. Começo por saudar todos os presentes e agradecer a presença de todos neste evento, que no fundo é um evento de encerramento desta segunda edição da pós-graduação em Gestão da Qualidade. Como o José Carlos Pereira referiu, é uma parceria muito interessante que o SCAP, Porto Executive Academy, tem com a Associação Portuguesa para a Qualidade. Estamos muito satisfeitos com esta pós-graduação e com a parceria dela decorrente e esperamos, naturalmente, abrir a terceira edição lá para outubro, novembro. Estão a decorrer as candidaturas para essa terceira edição agora até 22 de setembro. Trata-se de um curso que tem tido uma procura muito significativa, não só nacional, como até de alguns países africanos de língua oficial portuguesa, o que é muito, muito relevante. É um curso muito bem avaliado pelos participantes, quer na primeira, quer na segunda edição. É um curso em que os formadores são, na sua maioria, consultores e que têm, de facto, ligação próxima à APQ. Há também alguns colegas que são formadores e que são docentes do SCAP, como é normal numa parceria destas. E, de facto, há que destacar, sobretudo, o trabalho da Comissão Científica, da coordenação do curso, do colega Luís Abrantes, também da Maria José Freire, da Andreia Marques, têm sido inexcedíveis no acompanhamento, quer científico, quer logístico, do curso, mas, sobretudo, uma palavra de grande agradecimento aos formandos, aos alunos que concluíram esta segunda edição e que, a par dos que concluíram a primeira, estão a ser, ou vão ser, seguramente, os porta-vozes do curso e os seus principais embaixadores no futuro.
e também contamos com eles para nos ajudar a melhorar o curso e, por isso, temos sempre inquéritos de satisfação, quer a cada unidade curricular, a cada módulo, quer ao próprio curso no final, que são muito úteis para melhorarmos os pontos que carecem de melhorias e que acontecem sempre e que são naturais. Mas também porque sem esses alunos e sem a sua dinâmica, a sua participação, a interação que têm com os formadores, o curso não seria tão rico e não teria a qualidade que tem. Portanto, resumidamente, é uma palavra de agradecimento e de incentivo para os formadores, para a Comissão Científica e para o diretor de curso, para continuarem o trabalho excelente que têm tido. Uma palavra de enorme agradecimento à Associação Portuguesa para a Qualidade, porque, obviamente, este curso não faria sentido sem esta parceria, e em particular ao José Carlos, que tem sido inexcedível na ligação entre as duas entidades, e desejar que este evento decorra com interesse. Os participantes são excelentes, tive a oportunidade de ouvir os currículos de cada um, não é? Extraordinários, portanto estão aqui reunidas as condições para que haja uma mesa redonda muito interessante. Da parte do escape da Porto Executive Academy, muito satisfeitos com esta pós-graduação e com esta parceria, mais uma vez, não me canso de o dizer, e de facto desejo que o evento seja da máxima utilidade, do máximo interesse para os participantes, e espero vê-los noutros eventos e noutras realizações em que quer a APQ, quer a Porto Executive Academy estejam envolvidas. No fundo é isto, sem perder muito mais tempo, estão aqui de facto para ouvir as partilhas e as experiências dos oradores e não propriamente para esta troca de galhardetes, que é sincera e é legítima, como é evidente, mas que termina aqui agora, porque vamos passar aos trabalhos que nos trouxeram cá, não é? Boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa participação. Obrigado, Armando, pelas palavras sinceras e para além da parte toda profissional, amizade, não é? Porque eu acho que o mundo também é feito, independentemente da nossa componente toda de relações, e que nós somos seres sociais, e a amizade, pá, eu prezo muito, e a lealdade e a forma como nós, entretanto, também conseguimos, de uma forma transparente e orientada para o mercado, lançar. Outra coisa muito interessante que é, das pessoas participantes, não vou falar dos participantes essencialmente, podem estar aqui eventualmente ex-alunos também, mas essencialmente dos alunos, temos aqui 3 empregadores, não é? Portanto, é interessante no sentido de, independentemente de estão aqui, de oportunidades também possam eventualmente depois surgir e que estão, acho eu, depois também disponíveis para conversar convosco. Numa ótica de coordenação e de tempo, o que é que qual é a minha sugestão? Eu vou lançando um conjunto de perguntas que depois vamos fazendo em rotatividade pelos nossos 3 ilustres convidados, como oradores, claro, numa situação dinâmica, não é? Portanto, vamos tentar fazer isso o máximo possível, e depois, julgo que por volta de 7h30, 7h40, julgo eu daqui a, não é? 1h10, acho que conseguimos abrir também para esse lado, não é? Portanto, para o público, as pessoas estão a assistir, e estamos abertos, não é? Um conjunto de perguntas, não é? De Q&A, de perguntas que queiram colocar no final. Portanto, eu começaria, os senhores não se vão zangar comigo, acho eu, o Bruno e o Pedro não se vão zangar comigo, se eu começava pela senhora, pela Diana. Eu sou brincalhão também, mas brincalhão numa ótica que eu acho que sorrir e estar bem disposto, vendo um bocadinho mais do que sermos sisudos, não é? Eu acredito muito nisso. Portanto, o que é que eu queria lançar aqui para a mesa, para os 3, não é? Mas começando pela Diana, depois íamos ao Pedro e depois íamos ao Bruno, se me permitem, não é? Depois eu vou trocando, não é? Para não estarmos a fazer Porque às vezes o que acontece, se eu tenho experiência tanto de moderação como depois está desse lado, que é, quando se lança uma pergunta e depois, entretanto, quando algumas coisas e padrões batem nos outros, às vezes tornamos, ou eventualmente podemos nos tornar repetitivos. Por isso é que eu vou mudando para não vos dar assim aquela coisa. Não, como já foi, entretanto, dito, vocês ficam sem espaço para depois, entretanto, argumentarem assim. E eu perguntava então à Diana, mais uma vez agradecer, que é, a Diana considera, neste caso está depois para o Bruno também e para o Pedro, que se considera, se ainda, ou se considera a qualidade uma área, não é? Numa ótica de potenciais interesses, oportunidades, ainda realmente atrativa para as empresas, independentemente de estarem aqui empresas mais do foro mais tradicional ou do foro mais tecnológico, não é? Isso no âmbito também das vossas empresas, se continuam claramente a apostar no recrutamento de profissionais nesta área. E se puderem partilhar experiências que tenham tido, não é? De situações que já se tenham passado naturalmente convosco,
E se tem, que isso acho também interessante, há neste momento algum tipo, ou vai haver, algum tipo de oportunidade de recrutamento, por mera coincidência, em função da dimensão das vossas organizações. Diana, passo a palavra para aí. Obrigado. Obrigada, José. Antes de mais, obrigada à APK e ao ISCAP pelo convite. Na Critical Tech Works, um dos nossos princípios é sempre devolver à comunidade aquilo que recebemos de bom. Portanto, sempre que temos a oportunidade para partilhar a forma como trabalhamos, as boas práticas ou até as situações que não correm tão bem e como é que demos a volta, são sempre positivas. Portanto, a Critical Tech Works, para quem não conhece, é uma joint venture entre a Critical Software, que é uma empresa de software, desenvolvimento de software portuguesa, e o grupo BMW. Portanto, nós só desenvolvemos software para a BMW, ou seja, a BMW traz-nos desafios tecnológicos através da inovação de produtos, e o nosso foco é garantir que encontramos soluções tecnológicas para suportar esses desafios, de forma que podem se materializar de diferentes formas, ou seja, no desenvolvimento e na produção, direta nos carros, nas vendas, ou seja, no processo todo, desde o momento em que nós estamos a falar do desenho do carro até ao momento em que ele é vendido. Nós podemos, de alguma forma, participar com produtos ou participar na construção de determinados produtos. Portanto, esse é o nosso foco. Portanto, a qualidade é claramente um ponto que está intrínseco no nosso ADN, faz parte dos nossos princípios e dos nossos valores, garantir o desenvolvimento dos produtos, não é? O desenvolvimento de código, de software, que é o que nós fazemos, assegurando a excelência e qualidade, porque depois, como é óbvio, nós queremos proporcionar a melhor experiência possível ao utilizador final, não é? Que no fundo é quem vai utilizar os carros, e que vai dar feedback de alguma forma através da compra, através da fidelização à BMW, não é? Da satisfação daquilo que nós fazemos no dia a dia, não é? Acaba por ser um bocado transparente a nossa ação, a nossa intervenção, mas isso é bastante importante para nós. Uma das formas com que a empresa lida com este tema da qualidade, nós somos um bocado sui generis. Ou seja, a nossa empresa é constituída por mais de 2.000 pessoas e nós temos 2 pessoas dedicadas ao tema da qualidade. Ok? Só 2? Sim, 2. E isto é porque a nossa equipa é constituída por 6 pessoas, nós intitulamos os Guardians, os guardiões, e temos 3 áreas: qualidade, segurança e compliance. Ok? São as 3 áreas, somos 6 e trabalhamos em equipa. E o nosso principal foco é apenas impulsionar, salvo seja, não é? Impulsionar e assegurar que a empresa não se esquece destes temas. Assegurar que as boas práticas são disseminadas, assegurar que elas são identificadas, que assegurar os processos tradicionais, não é? Os processos que temos que assegurar por causa das certificações. Nós somos certificados 9001, 27001 e temos um assessment também da TISAX, que é específica para a área da segurança a nível automóvel. Portanto, nós temos que assegurar que todos os processos inerentes às certificações são cumpridos. No caso, por exemplo, da segurança e de compliance, também prestamos apoio em tudo o que isso acarreta, portanto, todos aqueles processos mais formais que temos que ter, das auditorias internas e externas, da documentação, não é? Portanto, existem temas que são basilares, mas o nosso trabalho é impulsionar que o tema acontece, ou seja, dentro das nossas equipas, ou dentro de todas as nossas pessoas, têm que ter a qualidade como algo que faz parte do seu trabalho. Portanto, nós não contratamos pessoas específicas para trabalharem em qualidade, ou seja, que é um bocado sui generis na parte de desenvolvimento de software. É muito comum, quem conhece o mundo de desenvolvimento de software, além de termos gestores de projeto, analistas, programadores, termos também testers, pessoas dedicadas para o controle da qualidade e da verificação. O que nós fazemos é, nós não temos estes perfis e as nossas pessoas, ou seja, as pessoas que constituem as equipas, têm que assegurar isso. Portanto, todo o tempo de trabalho,
ou seja, todo o trabalho dela já contempla estas mesmas atividades e sempre o foco na automatização, ou seja, quanto mais ferramentas ou processos pudermos automatizar, criados pelas próprias pessoas, no sentido de poderem monitorizar a qualidade, desde cruzarem a verificação de código, desde disseminarem boas práticas dentro da equipa. Portanto, aqui o trabalho da qualidade na CTW é um bocadinho diferente do habitual, pelo menos daquilo que eu venho a reconhecer dos últimos anos que tenho estado a trabalhar com qualidade ou de contacto com outros colegas. Portanto, sim, nós consideramos que a qualidade é um tema extremamente importante, mas para nós a qualidade é uma skill, é uma competência que todos os colaboradores que vêm trabalhar para a CTW têm que ter em mente, independentemente da função que eles vão exercer. Ok? Portanto, Diana, é quase uma questão cultural, não é? Portanto, está Sim, no DNA de qualquer pessoa, não há um departamento propriamente da qualidade, mas sim todos transpiram a excelência e qualidade em função de exatamente, competências que têm. exatamente. Por isso é que nós somos 2 para 2.000 pessoas. Ou seja, o nosso trabalho é impulsionar e garantir que este tema é falado, é discutido. Claro que depois temos formas de disseminar essa informação, não é? Decorrente da nossa estrutura, porque depois podem ser temas de qualidade mais técnicos, mais organizacionais, portanto, depende do nível de informação, depende do nível de processos que estamos a falar, depois esta informação é toda disseminada, mas faz parte da nossa cultura, ou seja, o nosso ADN é muito focado na transparência, na honestidade, na comunicação, em fazermos as coisas com qualidade, com excelência, portanto, tem a ver com a forma de estar e com a cultura da empresa. Portanto, não é normal vocês fazerem, por exemplo, um recrutamento em que especificamente pedem alguém com. Não, pedem com essas competências, mas não muito especificamente com a qualidade a vir no topo, não é? Não sei, estou a perguntar. Não, ou seja, o que é que vai acontecer é que em todas as vagas que encontrarem da CTW, todas vão ter mencionadas a questão da excelência e da qualidade. Ou seja, não vamos à procura, a não ser que eventualmente possa vir a surgir no futuro, devido à necessidade de escalar de empresa e que efetivamente se seja necessário ir por esse caminho, mas neste momento, ou seja, a empresa tem 5 anos, portanto é uma empresa jovem, ok? É uma empresa que já nasce no mundo da transformação digital, é uma empresa que já conta com conhecimento de décadas, não é? Da BMW, que é uma estrutura mais tradicional, e com conhecimento da Critical Software, que também já tinha muita experiência em desenvolvimento de software, sei lá, da área aeroespacial, por exemplo. Não é? Portanto, são setores de alguma forma críticos. Portanto, toda essa experiência profissional vem para a Critical TechWorks e são identificadas formas um pouco diferentes de trabalhar. Ou seja, nós temos uma cultura ajustada aos desafios, à agilidade, à rapidez com que as coisas vão acontecendo no mundo. Portanto, já foi criada e já evolui neste sentido. Portanto, a qualidade tem que fazer parte do nosso dia a dia e toda a gente tem que pensar nela e tem que Não a é um pôr em departamento, prática. todas as pessoas têm de transpirar qualidade, não é isso? Exatamente, exatamente. Certo. Obrigado, Diana, pela intervenção. E eu depois então passava, Pedro. Pedro, está ok? Já, eu sei que há aí uma. Não é? Havia dificuldade, mas acho que estamos a Agora ouvir, parece tá? que sim. Certo, perfeito. Sim, acho que Queira, como é que é isto num setor de metalomecânica, não é? Portanto, mais, se me permite, não independentemente da tecnologia em termos de processos e de inovação, que também existe, que eu sei, mas como é que é a qualidade nesta área mais, não é, do inox e isso da metalomecânica? Continua a ser uma área atrativa? Como é que vocês estão organizados? E falar um bocadinho também da própria Inácio Inox, porque muita gente eventualmente pode não conhecer, não é? Não conhecer a empresa. sim, a Inácio Inox, a Inácio Inox, portanto, é uma empresa que já tem 35 anos, ou perto disso. Começou por fabricar acessórios de inox, nomeadamente válvulas e torneiras para os equipamentos para armazenar vinho e para produzir o vinho, vá lá, no processo do vinho. E depois acabou por transpor-se para a construção dos próprios equipamentos, porque clientes da área dos vinhos, nomeadamente na zona do Douro, começaram também por pedir que se fizesse mais algo, porque conheceram o nome,
e então fez-se a extrapolação para a construção dos equipamentos. Eu, em 2004, quando entrei cá na empresa, éramos construtores de equipamentos para vinhos, e passado 4, 5 anos, demos outra transformação na empresa e começámos a trabalhar muito mais para uma área mais técnica, nomeadamente para um cliente dinamarquês, que nos começou a pedir, portanto, a produção de equipamentos. O projeto é deles, os cálculos eram deles na altura. Começámos a produzir equipamentos para a produção de leite em pó, nomeadamente produção de leite em pó. Pronto, e as coisas foram evoluindo e estamos numa fase, já deve ter conhecimento com conversas com o engenheiro Oliveira, estamos numa fase em que estamos a tentar dar outro salto, porque é uma indústria complicada, é complicada a nível de exigência de requisitos e de requisitos de qualidade, vá lá, de acabamento e tudo mais, para a área da farmacêutica. Portanto, hoje até tive todo o dia dedicado a responder a um relatório de uma auditoria que um cliente nos fez, nessa área, da parte farmacêutica. Vamos ver se conseguimos ganhar esse cliente. Também, pegando nas últimas palavras da colega da Diana, e nas suas também, quando disse que não há um departamento de qualidade, mas toda a gente transpira qualidade e fala qualidade. Eu, na minha opinião, acho que mesmo havendo departamento de qualidade, acho que toda a gente deveria transpirar qualidade, porque isto não é um assunto do departamento da qualidade. A nível de processos, a nível de métodos, a nível de tudo e mais alguma coisa da organização da empresa, portanto, cada um tem a sua responsabilidade na sua tarefa, na sua função. Mesmo tendo dedicado um departamento de qualidade, e também somos 2 pessoas, para muito menos gente, mas torna-se muito complicado estas 2 pessoas fazerem aquilo que é expectável fazer numa indústria destas. Portanto, a cultura... Eu desviei-me um bocadinho da pergunta, mas eu vou já lá à pergunta. A cultura que existe na metalomecânica, e esta é geral, não é uma realidade só da Inacerox. Conheço outras empresas aqui à volta, penso que posso nomear nomes, a Metalúrgica da Progresso, a Arsop e outras. Portanto, eu tenho conhecimentos de pessoas, de colegas meus que trabalham nestas empresas, e as minhas dores aqui dentro na Inacerox são as dores nas outras empresas. Uns mais, outros menos, aqui e acolá, num ponto ou noutro, mas se a gente conversar 1 hora ou 2, a gente acaba por sentir que os problemas são semelhantes, são comuns, são transversais às empresas todas, nomeadamente a metalomecânica. Estamos falando da metalomecânica. Respondendo aqui à questão que me estava a colocar, eu entendi a pergunta diferente daquilo que a Diana estava portanto, a explicar a opinião dela. Eu entendi que a qualidade se ainda é atrativa para as empresas. Eu entendi na questão de, claro que é importante para as empresas, claro que é importante as empresas serem certificadas. Agora, nesta altura, mais do que no início, quando começou esta filosofia, que não é filosofia, esta prática de ter uma empresa certificada, eu acho que mais do que nunca as empresas agora são quase obrigadas e chamadas a ser certificadas, até pelas exigências dos clientes. Porque pedem certificações de tudo e mais alguma coisa, ou pela ISO 9001, ou certificação ambiental, ou certificação de segurança, pronto, pela conjuntura que temos no mercado, a nível até de ambientes e estas alterações climáticas e tudo mais, acabam por apertar um bocadinho o cerco e as empresas quase são obrigadas a se certificar para dar resposta a pedidos de determinados clientes, que cada vez são mais. Esses que pedem... É para poder trabalhar em alguns mercados, não é? Com alguns clientes, e em certos tipos de setores que queiram entrar, que são mais regulamentados, por alguma razão. Sem dúvida. Nós estamos habituados, como ele disse, a empresa iniciou nos acessórios, depois passou para os equipamentos de armazenamento e fabrico de vinho, depois passamos para a área mais para a área alimentar, dedicada mesmo à área alimentar, que já tem outras exigências a nível de polimentos, de acabamentos e essas coisas.
e nós estamos muito habituados a esta parte dos requisitos da indústria alimentar, nomeadamente a fabrico de leite em pó, não só, mas no geral é essa área que nós abraçamos, desde 2008 até agora, e foi surpresa nossa quando tivemos uma auditoria de um cliente para farmacêutica que apontou aqui algumas situações que nos obriga a remodelar quase ou a construir quase uma fábrica nova para conseguir trabalhar para eles. Portanto, é uma indústria, já tínhamos exigências e por vezes é complicado cumprir com determinadas exigências, mas lutamos por isso. Agora, passar para esta área farmacêutica, ainda mais exigências são, e isto é no extremo que eu estou a falar, mas quase que o relatório que eles nos mandaram, e eu estive a trabalhar nele hoje, quase que nos obriga a fabricar uma fábrica nova, um pavilhão novo, para trabalhar só para aquela área. Não especificamente para aquele cliente, eventualmente para outros clientes para a área farmacêutica, mas quase que temos que ter umas instalações próprias para trabalhar para aquela área. Portanto, isto pode ser atrativo, tem custos e estas coisas têm que ser contrabalançadas, obviamente, porque o que interessa nisto tudo é chegar ao fim do mês e ganhar dinheiro. Não é? Ou ao final do ano. Isso o investimento justifica ou o cliente ou o número de clientes que eu passo a tocar, não é? Claro. Isso é a melhor coisa que às vezes não são calculadas, que é o custo de aquisição de cliente. Que eu também às vezes uso. E não é só, é dois, que eu uso muitas vezes isso. É o custo de aquisição de cliente e o lifetime value do cliente. Não é? Do cliente ou do setor ou do mercado. Obrigado, Pedro. Eu passava então a palavra ao Bruno, que é o homem da energia, não é? Portanto, Bruno... Às vezes com pouca energia. Mas eu sei que hoje estás com energia. Estás sempre com energia, sim, não digas olá. isso. Sim, boa tarde a todos. Portanto, Bruno, mais uma vez, obrigado também pela tua disponibilidade. Queres-nos passar um bocadinho sobre o que é a Eletricidade dos Açores realmente, não é, faz, o que é que produz, o que é que entrega, não é, em termos de uma ótica de serviço que presta e em termos de clientes, infraestrutura, e se queres trocar aqui também, dentro da tua experiência, não é, um pouco de, isto continua atrativo, não continua atrativo, vale a pena investir nestas áreas das qualidades, ambiente e segurança. Quando eu falar destas três, podia estar a abrir isto mais, não é? Portanto, aqui estamos focados na qualidade, mas eu poderia abrir que é, isto é realmente atrativo, não é? Vocês fazem investimentos significativos nesta área, até para as pessoas que nos estão a ouvir, não é? Que estão neste momento a fazer um investimento em competências delas próprias, não é? Na área da qualidade. Obrigado. Sim, boa tarde a todos, sim, eu é que agradeço o convite. Tentarei ser o mais útil possível às perguntas que forem feitas. Portanto, eu efetivamente trabalho na Eletricidade dos Açores há 7 anos, vai fazer agora 8 anos. Trabalhamos numa equipa que se chama Gestão Integrada de Qualidade, Ambiente e Segurança. Na área da qualidade temos, neste momento, 3 pessoas afetas à dinamização do tema. Lá, tal e qual como na Diana, o nosso objetivo é fazer com que o resto da organização incorpore permanentemente todos os conceitos e princípios da qualidade no seu dia-a-dia, nas suas tarefas. Portanto, a Eletricidade dos Açores é uma empresa exclusivamente localizada nas 9 ilhas dos Açores, tem produção em todas elas, quer seja produção tradicional baseada, executada em combustíveis fósseis, que é a maioria ainda, quer também através de energias renováveis, que é o processo para o qual nós estamos a convergir. Nós somos, portanto, os responsáveis por garantir a segurança do abastecimento em cada uma destas 9 ilhas e também depois temos a concessão até 2050 da transporte e distribuição dessa energia aos clientes, quer sejam domésticos, quer sejam os clientes empresariais. Depois também temos a responsabilidade de comercializar essa energia e, portanto, fazer todo o ciclo que tem a ver com, neste caso, a utility das áreas de energias aqui nos Açores. Na questão das produções, não somos exclusivamente nós a produzir energia, também existem outros players no mercado, sobretudo nas áreas das renováveis. Portanto, nós, na nossa direção, nós somos os tais dinamizadores destas temáticas e o nosso papel é, no dia-a-dia, fazermos que as coisas sejam continuamente melhores face àquilo que são no passado. Nós somos uma empresa certificada na 9001, já desde 2001, portanto, começámos nas áreas da manutenção dos motores diesel nas nossas centrais de produção de energia. Portanto, foi por aí que nós começámos, depois convergimos para a parte também da distribuição, parte comercial, depois convergimos também para a parte de controle e operação dessas centrais, depois entrou a parte do ambiente em todas as centrais, que é onde temos os nossos maiores impactos ambientais, e depois estamos agora
há 2, 3 anos a iniciar o processo de certificação das centrais também na área da 45001. Temos depois também algumas certificações mais isoladas na amplitude do que nós fazemos, relacionadas com a gestão dos riscos biológicos, etc. E, portanto, neste contexto, nós, sendo uma empresa do setor das energias, estamos, neste momento, talvez, a passar o momento mais transformador que alguma vez este setor passou. Portanto, neste momento, fala-se da transição energética, e esta transição energética materializa-se basicamente na tentativa de convergir o mais rapidamente possível das energias fósseis para as energias renováveis. Isto traz uma transformação completamente radical daquilo que é a forma de produzir energia. E implica grandes investimentos, na ordem dos milhões. Nós estamos neste momento a passar pela nossa maior fase de investimento, cerca de 350 milhões de euros nos próximos 4, 5 anos, sendo em conta que o nosso negócio é na ordem de 250 milhões, portanto estamos a falar de volumes significativos em volume, mas também significativos para a escala da nossa organização. E, portanto, tudo tem a ver com esta parte da transição energética, obriga-nos por via até regulamentar, a tratar de efetuar este investimento, tudo tem a ver com a eficiência energética, tudo tem a ver com as tecnologias da descarbonização. Pois, isto implica, em sequência disto, implica que nós façamos também uma reformulação de todas as nossas linhas, todos os nossos sistemas elétricos, e isto leva-nos à digitalização, smart meters, as smart grids, tudo que tem a ver com sensorização, para garantirmos a qualidade do fornecimento de energia, a segurança do abastecimento de energia. Não se esqueçam que nós temos 9 ilhas que não são interconectadas e não estão interconectadas a nenhum sistema continental. Portanto, são uns barquinhos aqui no meio do Atlântico, temos que salvaguardar isto. Portanto, a qualidade é efetivamente o nosso desígnio, é garantir que isto tudo funcione e funciona bem e funciona continuamente. Andréia, não sei se sou eu ou foi só Não. Tivemos aqui uma quebra na comunicação do Bruno. Mas será o Bruno, não é? Congelou. Pelo menos aparece-me Sim. congelado aqui. Sim. Eu disse que ele era o homem da energia, já viste, passou a negativos e congelou. Sou brincalhão. Olha, se o Bruno, vamos só aguardar aqui, sei lá, uns 5, 10 segundos, se vocês todos me permitirem, peço desculpa por esta, que às vezes temos, eu às vezes tenho quase um backup até em termos de rede, eu muitas vezes quando não tenho, mesmo em termos de infraestrutura física, eu vou logo buscar um hotspot do telefone. E já me aconteceu perder esse segundo backup, não é? Portanto, Eu sei que ele está em viagem, portanto, possivelmente foi mesmo a internet do O hotel Bruno que falhou. não está nos Açores? Deve estar fora, não é? Está em viagem, sim. Não sei concretamente onde é Ok. que está, mas... Já já está. Já voltou. Bruno, eu peço imensa estavas desculpa. em viagem e voltaste. É? Pronto, nós por acaso hoje estamos em processo de auditoria aqui na Central Termoelétrica da Ilha de Ceira e eu vim aqui para o hotel para participar nesta sessão e o hotel, pelos vistos, não tem uma ligação muito boa. Peço desculpa por isso e provavelmente vai acontecer mais algumas vezes porque durante esta sessão já aconteceu 2. Mas eu vou tentar ser mais sucinto, que é para não quebrar aqui o ritmo. Portanto, neste contexto que eu aqui acabava de falar, existem outras situações que nos colocam em contínua e dinâmica complexidade. E esta complexidade obriga que a gente tenha planos de contingência, planos de continuidade de negócio, permanente avaliação do risco destas alterações que nós vamos tendo, necessidades de capacitação permanente das nossas equipas para as novas realidades, procedimentos, revisão de processos e, portanto, qual é a melhor ferramenta que existe para isto? A qualidade. E, portanto, nós apostamos já há 20 e tal anos na qualidade e cada vez mais apostamos. Nós, neste momento, estamos precisamente num processo de revisão de processos para englobar todas as atividades da nossa organização neste espírito e nesta cultura da qualidade. E, portanto, estamos permanentemente numa constante dinamização destas matérias. E, portanto, nós temos uma equipa que atualmente é de 3 colaboradores, já foi de 1, há 20 anos era 1, e, portanto, quer através de integrações de mobilidade interna, quer através de contratações externas, temos permanentemente a fazer crescer a nossa equipa, que no contexto das 3 matérias são neste momento 16 pessoas e há 20 anos eram 2 pessoas. Portanto, é efetivamente uma aposta da nossa organização e acho que tenho a sensação e tenho
tenho a missão de fazer com que isto cada vez seja mais uma forma, a qualidade seja intrínseca aos modelos de gestão que nós implementemos. Há uma nota importante aqui relativamente à nossa organização. Nós somos uma empresa pública e, como tal, temos conselhos de administração que vão variando em função das alterações das cores políticas. Isto cria-nos também uma questão adicional de garantia que a cultura está intrínseca, independentemente de quem entra e sai, encaixa e faz as coisas funcionar. Portanto, mas tem sido sempre, nas últimas administrações, sempre um empenho de que a qualidade seja o motor e a engrenagem principal do nosso modelo de gestão. Portanto, sim, estamos completamente convictos que a qualidade continua e será o motor disto tudo. Penso que não esteja o som ligado, José. Nem eu estou a dizer que no meio disto tudo, a qualidade, e em termos de crescimento e no mesmo número de pessoas afetas, é atrativa dentro da universidade dos Açores, não é? Sim. Perfeito. Eu agora passava, então, eu agora começava talvez pelo Pedro, se o Pedro me permite, que é, e depois como é que é uma pergunta importante, que eu acho que muita gente, uma coisa é a qualidade da gestão, outra coisa é a gestão da qualidade. Isto depois, entretanto, se a gestão de topo, não é? Vou falar de gestão de topo, administração, a gestão de topo, como é que é isto? Quer dizer, continuam a ser patrocinadores não é? Numa ótica de qualidade, não, quer dizer, se vocês, entretanto, não são empoderados, ou, entretanto, não têm, não é? O alto patrocínio de quem manda, não é? Ou de quem, entretanto, tem maior poder de decisão, independentemente das vossas responsabilidades, obviamente, não é? E do vosso poder de decisão. Como é que isto funciona? Há realmente dentro da vossa empresa, não é? Esta componente toda. Eu não estou a dizer que há numa ótica de dizer que existe, não é? Isso, obviamente, que existe, não estava, mas sim numa ótica de patrocinar efetivamente isso e de crescimento e de fazer com que isso seja quase, não é, uma obrigação e a transportar para todos. E depois, como é que esta componente toda, para juntar, não é, duas outras questões, esta componente toda da digitalização de processos, não é? Aquilo que hoje em dia ouvimos os chavões, como também os alunos devem ter ouvido na pós-graduação, qualidade 4.0, não é? O que é isto? E depois outra coisa que é, também, eu acho que posso juntar estas três coisas, que é, se a gestão de todo há realmente esse alinhamento dentro da vossa empresa qual é a sensibilidade do Pedro para isso, não é? Do Pedro, depois da Diana e do Bruno, naturalmente. Qual é a sensibilidade para isso, do cruzamento da gestão de topo com? Depois, como é que é isto da qualidade 4.0, digitalização de processos, transformação digital, o que é que se está a passar neste momento? E o que é que vocês, se tivessem neste momento, numa ótica de alguém que está numa fase inicial, que está a fazer efetivamente um investimento nas suas competências, que competências é que vocês acham que um responsável de qualidade ou alguém que, entretanto, seja um promotor da qualidade dentro de uma empresa, para chamar assim o tal que eu gostei dos guardiões, não é, ali da Diana, os Guardians, não é, da parte da qualidade, gostei do nome, não de garantias, mas sim em termos de modelos de gestão e de guardiões. Competências é que o Pedro acha que são realmente importantes, não é? Entre hard skills, soft skills, human skills, o que vocês quiserem. Situações que, entretanto, sejam realmente importantes num gestor ou alguém que, entretanto, seja um promotor da qualidade dentro da vossa empresa. Nós efetivamente necessitamos há muito tempo, necessitamos de uma equipa reforçada na parte da qualidade, no entanto não estamos em recrutamento de ninguém. Portanto, não sei dizer concretamente, não sei dizer à plateia concretamente que tipo de valências é que seriam necessárias para vir para aqui alguém responsável da qualidade, ou que fosse igual a mim, ou parecido. Pedro, isto não serve só para a Inacinox, ou para a Inacinox, ou para a sensibilidade e a experiência do Pedro, não é? Nas diferentes situações que se cruza com clientes, consumidores, não é? Certo. Fundamentalmente, o que será necessário é que seja uma pessoa metódica e organizada. Isso é fundamental. E eu noto isso no desempenho da minha função. Muitas das vezes não consigo ser organizado, porque, desculpem a expressão, que é normal utilizar essa expressão, quem toca muitos burros, algum tem que ficar para trás. Portanto, certo. Eu não sou só responsável da qualidade, eu sou o controlador e sou o responsável da manutenção, portanto, é uma carga muito grande em cima de uma pessoa só. Efetivamente, tenho vindo a dizer à organização, à administração de topo, que é preciso meter alguém
ou me libertar de algumas responsabilidades para eu ir para baixo para o terreno, quase a 100%. Mas pronto, não estamos para já, a empresa não está disponível para já abrir as portas a isso. O que estamos a fazer é, com a entrada de um colega novo que está cá há cerca de 2 anos, que é o responsável da produção, estamos juntamente com ele a desenvolver algumas situações que poderá ser benéfico e que me poderá aliviar a mim e à colega que também está aqui no escritório, na qualidade, a desenvolver algumas valências nas pessoas lá embaixo na fábrica, nomeadamente no autocontrole. O autocontrole, o documento em si já existe há muito tempo, desde 2008, desde que a empresa foi certificada, mas nunca foi bem recebido, assim como outros documentos, mas isto é cultural deste tipo de empresa, metalomecânica, isto é cultural, porque sei se for para uma farmacêutica ou para um outro tipo de empresa, e eu já trabalhei numa outra empresa e que não tinha nada a ver com a farmacêutica, por exemplo, nomeadamente que era a Colep, trabalhei na Colep, aqui também perto, e há 20 anos atrás, ou 20 e tal anos atrás que trabalhei lá, e as questões da qualidade, todos os documentos que apareciam na produção para preencher, tinham que aparecer preenchidos. Não havia cá quem dissesse, e tal, eu não preencho porque não me apetece, ou seja, portanto, o rigor e também as linhas diretrizes de administração de topo são muito importantes, e eu acho que nesta área, que é um bocadinho, nesta área metalomecânica, não só nesta empresa, como eu disse há bocadinho, há outros exemplos noutras empresas que falo com colegas e tenho noção que há essa dificuldade das pessoas aderirem e a fazer o controle, e montam uma peça e vão verificar antes de soldar a ver se está na medida ou se não está, registar que fez esse controle no plano de inspeção e controle que é mandado para a fábrica, para cada uma das obras ou para cada um dos equipamentos. Isto é muito complicado, porque é cultural, e isto já vem de há muitos anos atrás, portanto não é uma situação de agora. Eu lembro que quando para cá vim, houve coisas básicas que eu coloquei em fábrica e que as pessoas ficaram deslumbradas. Eu não sei se vou dizer alguma coisa que alguém não entenda, mas nós fazemos tampos e fundos cónicos, desculpa, e o desenho, o projeto manda determinadas dimensões para baixo. Acredito que eram precisas 2 pessoas para fazer a marcação dessas picagens no tampo, para abrir os buraquinhos, para depois meter os tubos com as flanges ou portas, ou seja o que for. Eram precisas 2 pessoas porque era preciso régua, esquadro, fita, um nível, era complicado. Lá está, porque é cultural, isto vem tudo de uma cultura. Uma simples fórmula, uma simples conta que eles faziam na máquina de calcular, porque toda a gente tinha máquina de calcular, fazia-se, andavam meio-dia, por exemplo, a fazer marcação de picagens num tampo, e aquilo reduziu para 1h30, 2 horas, uma pessoa sozinha. Portanto, as pessoas às vezes são um bocadinho avessas à mudança, e falando com elas também acabam por aderir, não na totalidade como a gente quer, mas acabam por aderir. E nesse sentido estamos a fazer um esforço juntamente com o colega responsável da produção, para ver se introduzimos, e isto leva tempo, se introduzimos efetivamente o autocontrole, e também para aliviar um bocadinho a carga da parte do departamento da qualidade, estamos também efetivamente debruçados sobre a digitalização dos processos. Isto, o que é que eu quero dizer com isto? A passagem de informação, por exemplo, através de vários departamentos, através da base SharePoint e Planner, é muito importante e acaba por simplificar muito os processos todos, não só o nosso, mas todos. A digitalização, por exemplo, do tratamento das não conformidades através do SharePoint torna muito mais ágil, porque qualquer um podem estar 2, 3, 4 pessoas a trabalhar no mesmo documento e consegue-se trabalhar, enquanto se for na base primária, que é o Excel, por exemplo, não dá para trabalhar 2 pessoas no mesmo documento, porque só um é que grava e as outras alterações não são gravadas. Estamos a desenvolver efetivamente algumas técnicas em determinadas áreas para efetivamente também termos algum sumo, alguma
produtividade mais alta, porque efetivamente nesta área normalmente as produtividades são um bocado baixas, porque é tudo um bocado manual. Todas as ferramentas que existem de digitalização ou as que a gente estamos a acolher para desenvolver e tirar partido delas, todas as que estamos a acolher, efetivamente são ferramentas que são desenvolvidas mais para uma área em que seja produção em série. Nós não produzimos em série. Nós Sim, produzimos você projeto a projeto, não é? São grandes, mas são projeto a projeto. e mesmo trabalhando com um cliente, um aquecedor do ar. Vem um aquecedor do ar hoje, amanhã vem um outro aquecedor do ar, mas já é diferente do anterior. Portanto, não podemos replicar estas ferramentas da digitalização, indústria 4.0, as que estão no mercado e aquelas que estamos a tentar absorver, não é muito fácil adaptar neste tipo de indústria, porque lá está, não temos trabalho em série. Tem que ser adaptado projeto a projeto e isso causa Mas tudo algum o que sejam, não é? Situações que permitam ser, não é? Aumentar a produtividade, fazer mais com menos, não é? Eu ia menos tempo, isso é Sim, quase a também qualitatividade. Ou coisas. também estamos numa fase em que estamos a investir em máquinas novas, porque as máquinas que existem eram as que existiam há 25 anos, há 20 anos atrás, quando eu para cá entrei, e estamos também, de alguma forma, a melhorar a parte de máquinas, porque pronto, já são um bocado rudimentares, já estão muito velhas e estamos também a inovar nesse sentido e desta forma também melhorar a produção, efetivamente, não é? E agora perdi-me na pergunta que tinha, nas perguntas, Não, nas é várias... isso, mas o Pedro já respondeu, já respondeu a tudo. Eu agora passava, se Da me parte, permite, da parte da gestão de topo. Efetivamente tem que haver uma ligação muito estreita entre a qualidade e a administração, obviamente, até porque o objetivo da empresa a nível contabilístico, a nível financeiro, tem que estar refletido na parte da gestão da qualidade e da parte da gestão da qualidade transparecer para os outros departamentos, nomeadamente a produção. Não é que seja ela que dá a produtividade ou não, então todos os outros departamentos influenciam na produtividade, obviamente, mas estamos muito focados na parte da produção. E dessa forma, portanto, a ligação tem que ser muito estreita, no entanto, por vezes não é aquela que a gente desejava, mas é o que é possível. não, entre aquilo que eu quero, não é? Preciso e desejo, não é? Sim, não vem brincadeira. Exatamente. Diana, eu passava então, nesta parte toda, que se calhar não é? A Critical Tech Works tem outras situações, um bocadinho mais, não é? Aqui o Pedro é mais a metalomecânica, se me permite o Pedro, não é? Quer dizer, o inox não tem problema, eu chamo-lhe a metalomecânica, a indústria da ferrugem, com a vela brinco, não é? Da indústria da ferrugem, é uma coisa mais tradicional, mais pesada, e somente se não for uma situação de série, não é? Neste caso não é ferrugem, mas... Certo, eu sei, estou a brincar, metalomecânica é ferrugem, não é uma ótica de gestão de fábrica. Portanto, em termos de Diana, algumas situações que, tanto vale a pena que a parte da gestão de topo, em termos de patrocinar tudo que é esta componente da qualidade, isso também transpira isto, e depois a parte toda de qualidade 1.0, situações de digitalização de processos que você entende, e o que é que vocês procuram em termos de... desculpa que houve aqui alguém que deve ter... E o que é que vocês procuram, Diana, em termos de soft skills ou de qualidades ou de competências de pessoas que eventualmente estejam a recrutar nesta área? André, podes dar, por favor, uma ajuda? Deve haver aqui alguém e eu não consigo controlar isto. Não é? Acho que já descobri quem é. Já? Perfeito. Ora, eu pegava se calhar nas palavras do Pedro. O Pedro falava que se calhar era algo diferente porque tinha que assumir mais do que uma função e que isso torna-se complicado. E se calhar ia dar só uma nota. Pedro, não é só aí. Aqui na CTW, efetivamente, eu estou há 1 ano e pouco na CTW. Efetivamente, qualidade a 100% todos os dias, ok? Mas em outras organizações em que trabalhei na área da qualidade era exatamente a mesma coisa, na área da IT. Portanto, é muito comum, não é? De uma forma geral, acabar-se por assumir. Acaba por ser positivo conhecer um bocadinho o mercado e isso ajuda-nos um bocadinho depois a percebermos o dia a dia e intervirmos um bocadinho com as outras pessoas. E se calhar pegava na questão das competências a nível profissional, que além da questão da organização, um bocadinho a experiência profissional da pessoa no setor onde está a trabalhar acaba por aportar aqui uma relação
que é difícil obter de outra forma. Ou seja, o meu background é de informática, ou seja, os meus 11 anos de experiência são sempre na área da IT, ainda que em setores diferentes, na saúde, na banca e agora na indústria automóvel, mas é sempre IT. Portanto, isso facilita-me perceber o processo de produção, não é? No fundo, de desenvolvimento de software, e acaba por ser mais fácil ter esta conexão. Portanto, eu diria aos colegas que estão a trabalhar na sua formação, acaba por ser um bocadinho, se calhar, aqui algum ponto positivo, o trabalharmos noutras coisas nestas áreas acaba por fazer-nos perceber o dia a dia e podermos ajudar aqui as outras pessoas a entenderem melhor como é que a qualidade pode ser incluída, tão simples como naquelas questões que o Pedro falava, por exemplo, de termos evidências do controle que fazemos, porque sempre que temos controles mais manuais, é normal que são sujeitos a falha, nós somos seres humanos, portanto isso acontece. E o que nós fazemos na CTW é apostar em tudo o que possa ser automatizado, ou seja, a nível de desenvolvimento de software, e investirmos na utilização de ferramentas que façam já a geração de evidências, de verificação, de controle, que depois, em momentos como auditorias, independentemente para o que sejam, nos permitam pensar, ou até nas próprias equipas, possam parar para perceber o que é que está a acontecer, se alguma coisa falhou ou se simplesmente alguma coisa pode ser melhorada, ok? Não tem que ser porque houve um erro, não é? Mas poderá ser simplesmente pelo foco na melhoria contínua. Aqui, portanto, eu diria que a nível das competências seria claramente a capacidade de adaptação, a procura aqui da monitorização, de perceber como é que pode ser, porque cada contexto é um contexto, não é? Portanto, que ferramentas é que podem ser usadas. Nós também usamos o SharePoint, usamos outras ferramentas específicas da área da IT para concentrarmos informação e conseguirmos de alguma forma ter informação centralizada, e também outras ferramentas quando necessário. Por exemplo, posso-vos dar um exemplo. Nós estávamos a usar uma ferramenta que é muito usada em desenvolvimento de software, que é o Gira, onde estávamos a colocar todas as informações de risco, para fazermos a gestão de risco de forma centralizada, e achamos que a ferramenta não era adequada, então agora estamos a tratar a perceber se vamos comprar uma ferramenta específica para essa gestão, que nos permita facilitar o trabalho e de alguma forma ter a continuidade do trabalho, não ficar só centrada nos zonas dos riscos, mas também conseguimos fazer aqui a partilha com outras pessoas que estão envolvidas nesse tema. Portanto, acaba por ser esta constante pesquisa, adaptação, percepção, à medida que vão surgindo outras necessidades, como por exemplo, o Bruno falava e o Pedro das certificações, que às vezes temos que nos estar a adaptar. É perfeitamente normal. Aqui nós só temos um cliente, mas o nosso cliente também é muito exigente, não é? Portanto, ele conta com todo um lote de certificações necessárias e quando não são necessárias, são sugeridas, pelo menos, seguir as guidelines, e de alguma forma estarmos ajustados a isso, mas poderia, noutros contextos em que já trabalhei, poderia ser mesmo por clientes em que exigem mesmo essas certificações. A 27001 é quase da praxe na área da IT, portanto, a maior parte dos clientes pergunta muito por ela, e a 9001 também, mas a 27001, por causa da segurança da informação, é muito habitual na área da IT e acaba por ser aquela boia para a maior parte das empresas. Sim, para garantir aquele standard, e depois a partir daí já começamos a explorar outras áreas que tenham necessidade. No que toca à gestão de topo, aqui na CTW a gestão de topo é muito envolvida. Primeiro porque a nossa organização tem uma hierarquia flat, ou seja, nós reportamos diretamente ao board. Nós, como um todo da organização, depois temos organizados por clusters de forma a comunicarem diretamente consoante as temáticas. Portanto, eles participam de forma muito ativa. Posso-vos dizer, por exemplo, na semana passada o board reuniu toda a gente para falar de objetivos a longo prazo. Para nós, enquanto empresa, enquanto comunidade, temos acesso a essa informação e são capazes de fazer a mesma sessão para as 2.000 pessoas da empresa, que está prevista para este mês, que é para garantir que toda a gente na empresa está alinhada com os objetivos e que depois possamos adequar os nossos objetivos mais específicos, né? Neste caso os da qualidade, aos objetivos da organização. Portanto, eles estão sempre muito envolvidos, existe uma discussão direta, mais que não seja semanal,
sobre o que é que está a acontecer, a perspectiva deles, mas sempre baseada numa perspectiva de responsabilidade. Ou seja, os nossos princípios guiam-nos para que toda a gente seja responsável e que toda a gente possa ter direito à opinião, no sentido de se eu apresentar algo criativo, inovador ou completamente diferente que acho que poderia ser feito e que pode trazer valor para a organização, sou ouvida e a organização pode-me dar opinião, mas eu posso avançar, ou seja, a partir do momento que é comprovado que traz valor, não é? E que o esforço faz sentido, posso avançar no sentido de perceber como é que vai correr, não é? Ou seja, temos uma cultura que acaba por promover isto. Se calhar em outras experiências profissionais que tive, se calhar a gestão de topo já não é tão vinculada a isto, não é? Já acaba por ser um bocadinho a qualidade, às vezes é um bocadinho parente pobre, não é? Ou seja, tem que ser feito porque temos de ter as certificações, alguém tem que acomodar aquele trabalho, mas na verdade depois para as auditorias dá-se a cara, mas depois no dia-a-dia não é tão intrínseco, ok? Portanto, eu percebo as duas realidades, neste momento estou a viver uma realidade melhor, que eu considerava um bocado utópica, ok? Mas existe. Mas existe. Posso-vos dizer que foi assim que me convenceram a vir para cá. Portanto, foi exatamente isto, despertou-me como é que é possível existir uma empresa que funciona assim. E eu quis ir ver e perceber se era real ou se me estavam a vender a banha da cobra, como se costuma dizer. E efetivamente é real, ou seja, faz parte da cultura da empresa. Claro que todos os dias é trabalhado, não é? O mundo não é perfeito. Todos os dias encontramos coisas Não, e para há diferentes melhorar, mas contextos é e um diferentes caminho. realidades, não é? Sim. Exatamente. Portanto, sim, a nossa gestão de topo é muito envolvida e nós somos muito ouvidos pela gestão de topo também. Não, mas isso é engraçado, Diana, porque eu até estive, por acaso, no QSP Summit, num evento, e estava o Gary Hamel, numa ótica de introdução, de keynote speaker. Pá, o que nós perdemos numa ótica, não estou aqui a pôr em causa responsabilidades, nem layers de diferentes camadas nas empresas, nem me interpretem como tal, mas vocês não têm ideia, numa ótica mesmo de organizações de 2.000, N exemplos, não é, que foram dados, de organizações com 2, 3, 5 mil, 40 mil pessoas, em que só têm duas camadas em termos de direção, em que há um reporte direto, não é? E não há aquela coisa estratificada, quase Sim. militar, em que, não é? Em que depois se perde aqui um conjunto de situações, já não estou a falar de monitorização, nem de controle de informação, nem de indicadores, já não estou a entrar por aí, mas isto existe, não é? Portanto, é possível, e não numa ótica de trabalharmos em silos, como foi assim que tanto fomos educados. Sim. Estou em 49, numa ótica daquilo que fomos educados, não é? Que há diferentes silos, eles depois comunicam, quer dizer, muitas vezes nem comunicam, não é? E depois, Exatamente. 50% do nosso muito tempo, diferente. É muito não, diferente. 50% do nosso tempo passamos não orientados para o mercado, que é o que também deveríamos estar, mas sim orientados por dentro e a perder energia em discussões entre departamentos do corporate, não é? Depois depende da dimensão das empresas. Exato. Não é? Mas eu já sou crítico disto há muito tempo. Não, Não tenho ideia do que é que nós perdemos em termos de burocracia. Eu E depois, percebo eu vou isso dizer porque mais. efetivamente a minha experiência, eu iniciei a experiência no setor público, portanto, Certo. hierarquizado ao máximo, tenho pelo menos 6 anos de público, depois fui para o privado para experimentar e percebi que, ok, hierarquizado não é muito diferente, e agora estou numa organização diferente. Portanto, isto permite fazer comparações. Tem vantagens e desvantagens. As duas Não, eu não estou a dizer que o perspectivas, mundo não é? perfeito é esse, não é isso. Eu estou a dizer o que é que se perde, muitas vezes, em termos de energia, de comunicação, num conjunto de coisas, quando estamos organizados. Fomos assim que fomos educados por silos, não é? Quando não é esse o caminho, numa ótica. E claro que isto é uma adaptação. Mas posso-vos dizer também, bem, isto são estudos, não é? Portanto, alicerçar em factos, 80% dos planos, depois vamos sempre bater na coisa, depois em termos de mudança, cultura organizacional, mas depois vamos sempre bater numa coisa que é, independentemente da tecnologia e da inovação, que são as pessoas. Vai sempre cultural. E 80% dos processos, vejam, 80%, eu vou-vos dizer, com investimentos de muitos mil milhões, 80% dos projetos de, efetivamente, mudança não têm resultados. Para vocês terem uma ideia, numa ótica, quando eu digo, pelo menos aqueles resultados que estão diretamente relacionados com os objetivos que, entretanto, eram pretendidos e que alguns são mesmo um fracasso, porque são situações que não vêm numa ótica daquilo que eu sinto, mas sim daquilo que me é imposto, não é? Portanto, essa coisa da cultura é isso. E eu passava agora a palavra, desculpem eu perder mais vezes também daquilo que eu posso partilhar, daquilo que eu posso eventualmente também saber ou acrescentar. Eu gosto de vou ficar caladinho. Bruno, passava então a palavra a ti e depois o que é que eu fazia? Uma última ronda que era, se calhar podes já tu te finalizares com isso, Bruno, para depois abrirmos as perguntas às pessoas, que é, certo.
que conselhos é que tu, depois destas perguntas que falei, não sei o quê, mas que conselhos é que tu, depois também no final, e depois vai para a Diana e também para o Pedro, que conselhos é que vocês dariam às pessoas que nos estão a ouvir, quer dizer, mais focados, não em pessoas com mais maturidade ou experiência, mas sim, essas pessoas que estão numa fase inicial, não é? Que conselhos é que depois deixarias a essas pessoas? Não é? Ok. Bem, a primeira questão é bastante crítica para nós, tem a ver com a interface entre a gestão de qualidade e a gestão de topo. Pelos factos que há pouco relatei, nós somos uma organização pública e temos um board, ou seja, gestão de topo, que é bastante dinâmica em termos de entradas e saídas. Isto cria oscilações ao nível do comprometimento, compromisso com a qualidade em função dos envolvidos, não é? Temos tido, ou seja, passa quase a ser uma questão de sorte. E como é que nós achamos que devemos resolver isto e é o que temos feito? E vemos isto de três formas e aos conselhos, visto numa perspectiva também dar aqui os meus conselhos da experiência que tenho, relativamente àquilo que deve ser feito para garantir que os gestores da qualidade têm mais sucesso nesta capacidade desta ligação funcionar, que é fulcral, não é? Como todos entendem. Portanto, eu acho que a questão principal tem a ver com metodologia, com modelo de gestão. Ou seja, se nós conseguirmos, de alguma forma, incorporar a qualidade na cultura da organização, se de alguma forma conseguirmos verticalizar ou criar nas pessoas da primeira linha a figura de líder da qualidade, como também já a Diana falou e o Pedro, eu acho que isto passa a estar intrínseco e não há gestor de topo que influencie ou tenha capacidade de derrubar esta matéria. E, portanto, haverá sempre a garantia de que a matriz está estabelecida e, por mais que gestores de topo queiram mudar, as questões estão mantidas. Se depois deste modelo também incorporar a necessidade de toda a estratégia, a definição dos objetivos, metas, esteja incorporada e tenha que ser da forma que está institucionalizada, isto também vai um bocadinho facilitar a integração dessa gestão de topo e alinhá-los nessa metodologia. Portanto, isto aqui ao nível do modelo, eu levava a coisa mais para a necessidade de criarmos uma efetiva cultura adaptável e à prova de bala a todas as gestões de topo que possam existir e possam dinamizar. Eu estou a falar de um caso em concreto de uma empresa que tem uma gestão que é dinâmica e não no caso em concreto das vossas, que imagino que sejam gestões de topo mais permanentes. A segunda questão tem a ver com os resultados, ou seja, se nós conseguirmos demonstrar que a qualidade gera efetivamente os resultados para a organização, este é o maior trunfo para convencer o gestor de topo e, portanto, ter sucesso na relação recíproca em termos de benefício para ambas as partes e, portanto, é por aqui que eu acho que as coisas também têm que ir. E o terceiro tem a ver com as questões de empatia. Portanto, a empatia também é importante e, portanto, tudo o que tenha a ver com a relação interpessoais, tudo o que tenha a ver com inteligência emocional, acho que são matérias que podem ser trabalhadas pelo gestor da qualidade para garantir que o parece, às vezes o parece também é importante, não é? Basta ser. Portanto, aqueles dois primeiros aspectos que eu falei é um bocado mais do ser, não é? Fazer, e aqui é um bocado mais do parecer. Portanto, esta empatia que se possa criar é facilitadora de toda esta inter-relação e, portanto, conjugando com as outras duas questões que eu falava, acho que são, na minha opinião, os três aspectos importantes para garantir que isto funcione. E atenção, se isto não funcionar, eu também já trabalhei noutras organizações, se isto não funcionar, as organizações não conseguem ser boas em termos de ser boas gestoras e, consequentemente, terem resultados. Portanto, isto era assim a minha opinião relativamente a este tema. Os meus conselhos relativamente àquilo que podem ser skills adicionais à formação de base de gestão da qualidade das pessoas que trabalham nestas matérias e num contexto em que as organizações estão cada vez mais incorporadas em transições digitais, em modernizações dos seus processos, isto porque a eficiência e eficácia é cada vez mais um fator decisivo, não é? Em todas as organizações, as que não forem assim não cabem no mercado, não é? Vão acabando por desaparecer. E, portanto, eu acho que um gestor da qualidade, para além, e eu acho que isso é essencial, as formações de gestão da qualidade é essencial, mas para além disto, eu acho que questões relacionadas com design thinking, ou seja, tentar entender a organização através de uma linha de processo. Pronto, e o Bruno agora, acho que voltou. Infelizmente, ele vai voltar. Eu estava a dizer, a minha, se vocês me permitem também, que é um bocado a minha opinião, é que depois os próprios, não estou aqui a apontar o dedo a ninguém, nem me julguem mal,
que é os próprios gestores. Isto é os ciclos de 15 em 15 minutos que isto vai abaixo, peço imensa Certo. desculpa, calha sempre quando eu Feito, estou a falar. continuando. Pronto, e eu acho que questões relacionadas com o design thinking, de metodologias ágil, formação em risk management, formação em project management, eu acho que isto é essencial para que um gestor da qualidade tenha a capacidade de ter, e ter a capacidade e flexibilidade para se adaptar a estas dinâmicas. Hoje é a digitalização, mas amanhã vai ser outra coisa qualquer, e portanto é preciso haver esta capacidade de adaptação. Depois, falei um pouco atrás, e isto também acho que é importante, tudo aquilo que tem a ver com a inteligência emocional, com a capacidade de gerar relações interpessoais é essencial. Podemos ter o melhor técnico, podemos ter o melhor gestor da qualidade com estas skills todas que acabei de falar, mas se não tivermos esta empatia criada entre todos os intervenientes, isto não funciona. Ou mais dificilmente funciona, não é? Às vezes tem que funcionar à força. E isso não é desejável. E, portanto, assim, jeito da última pergunta que me fizeste, que conselhos é que eu daria aos gestores da qualidade, não era? Era mais ou menos essa a questão, não era? Sim. Pronto, os conselhos que eu dou são um bocado todos aqueles que acabei de dar. Mais em concreto, naquilo que possa ser a perspectiva de algumas organizações que possam ter menos apetência para tratar destas matérias e portanto, ter a capacidade de pensar um bocado conforme aquilo que nós estivemos aqui a conversar. Eu se calhar vejo as coisas mais ao contrário, e permite-me divergir aqui um bocadinho da tua questão. Eu acho eu acho que vejo mais o nosso tecido empresarial, segundo as estatísticas, está pouco modernizado, está pouco concentrado em criar iniciativas corporativas que nos deem dimensão para a gente ter mais capacidade de competir neste mundo cada vez mais globalizado. Eu vejo mais isto a criação da atratividade, não pelo gestor da qualidade ter que se formar ou ter que se arranjar mais competências, mas eu acho que era importante também os gestores, os donos das organizações, perceberem que têm que criar eles próprios a atratividade para que estas pessoas possam trabalhar nas suas organizações. Com isto eu quero dizer que as empresas têm que se abrir, têm que se comprometer com a modernidade, têm que mostrar as suas mais-valias, têm que perceber que que não podem viver na lógica de que eu hoje tenho este cliente, eu trabalho para ele e ponto final, não penso em mais nada. Não, ou seja, temos que pensar de uma maneira diferente. E, portanto, o meu conceito, se calhar, era não tanto para os gestores da qualidade, mas mais para as organizações e nesta perspectiva. Não sei se foi uma boa resposta à tua pergunta, mas eu, se calhar, não percebi. Eu próprio acho, eu estava ali enquanto estavas a congelar, se me permitem, que eu acho que houve mesmo uma responsabilidade dos próprios gestores da qualidade, entre aspas, não é? Numa ótica, eu sei que as coisas mudam e estão a mudar, que é eles próprios criaram situações em que depois se tornaram reféns na componente toda de documental, de registros, certo. Essa burocratização, não é? Que muita gente ainda, eu vou-vos dizer, infelizmente, ainda há muitas organizações agarradas a isso, não é? E depois isso é o tipo da qualidade, o tipo da qualidade, depois é o papel, é o registro, não sei o quê, estes tipos só complicam isto tudo. Pronto, numa ótica porquê? Eu posso-vos dizer, a ligação, isso estavas a dizer que é corretíssimo, e nós somos muito mais, temos muito mais sucesso, independentemente das nossas competências e habilidades, porque eu acho que a capacidade de empatia e de fazer ligação ao outro multiplica as competências e habilidades do mais técnico possível, não sei o que, somam. Onde é que eu quero chegar? É muito mais importante a nossa competência, nós somos muito mais rapidamente avaliados pela nossa capacidade de fazer ligação ao outro, quando estamos a induzir alguma coisa ou influenciar alguém, do que propriamente pelas nossas competências, pelas nossas habilidades. Tanto é, vejam isto, que normalmente é isto que acontece nas organizações, não é? Somos contratados pelas nossas competências e pelas nossas habilidades. E quando saímos, normalmente é por uma questão meramente de ligação ao comportamental. Isto é uma explicação. Claro que eu mandei aqui uma coisa assim meia... Mas isto é verdade. É verdade. Agora, o que é que eu passava? Depois, para finalizarmos, para abrirmos perguntas, que eu já vi também, e agradecer também às pessoas que já colocaram aqui algumas perguntas, que não estão esquecidas, e nós vamos percorrer aqui as perguntas que já colocaram aqui no chat, que é, Pedro, conselhos, assim para fechar, conselhos que daria
quer ser, não é, alguém que se vai tornar uma pessoa muito atrativa na área da qualidade para trabalhar no setor mais tradicional. Como é que características, não é, vá lá, comportamentais, técnicas ou não sei o que deves realmente ter? Isto é uma pergunta. A pergunta não é difícil, a resposta é que pode ser, não é? Pois é. Eu não estava preparado para essa pergunta, mas faço das minhas palavras as do Bruno. Realmente a empatia é muito importante e é importante saber passar a mensagem, mas Sim. também concordo com aquilo que estava a dizer. Portanto, a atratividade para esta questão da qualidade também tem que partir um bocadinho do empregador. Portanto, garantir ou ter a capacidade de ter aqui algumas mais-valias, não estou a falar de monetárias, obviamente, isto também é importante, é para isso que a gente trabalha todos os dias, não é? Mas isso não é a parte mais importante, acho que também a empatia, empregador, responsável da qualidade, empregador, também é muito importante. E se não houver essa empatia, é complicado desenvolver algum trabalho, quer ele seja de controle efetivo, quer seja da parte mais burocrática da qualidade. Efetivamente, uma das situações que deve ser prevalecida é realmente a empatia. Isso não, sem A dúvida nenhuma. capacidade de fazer ligação ao outro, porque nós somos, não é, aqueles que, entretanto, têm de estar a fazer vasos comunicantes com quase todos, não é? Estamos em permanência em qualquer fase do processo, não é? Entre aspas, sim. Certo. Obrigado, Pedro. Certo. Eu passava então à Diana para depois abrirmos as perguntas dos nossos queridos participantes. Diana, força, alguma... Conselhos? Certo. Acho que Há não outra coisa, tenho. Diana, uma coisa porreira que eu costumo dizer. Por isso é que eu estou a pedir um conselho. Nunca peçam opiniões, peçam conselhos. Porque quando eu peço opinião, a pessoa a partida vai-me cascar, não é? Vai-me cascar ou vai-se colocar num sentido mais crítico ou negativo. Se eu peço um conselho, ela tem uma tendência muito maior para se colocar do meu lado e para me ajudar. Eu ia dizer que não sei, acho que não estou a lembrar assim de nada para acrescentar àquilo que o Bruno disse, porque ele foi tão completo na presença. Eu concordo inteiramente. Que acho que a capacidade de nós nos pormos no lugar do outro e percebermos como é que aquele processo ocorre, porque é que aquilo é feito daquela forma, antes de chegarmos lá e dizermos isto está mal. Isto está mal, isto gerou uma não conformidade, isto está a gerar rework, está a voltar para trás. Antes de começarmos a dizer isto não está bem, é tentarmos perceber o que é que está a acontecer, colocarmos no papel do outro e depois de percebermos o contexto, então, com a nossa experiência, podermos dar aqui algum apoio, mas muitas vezes, mais importante do que darmos a nossa opinião, é se calhar encontrarmos outras pessoas. E a coisa que eu mais gosto de dizer às pessoas, precisamos ter uma boa comunicação, que é encontrarmos outras pessoas que naquele contexto possam dar um contributo muito maior do que o nosso. Eu costumo dizer aqui na empresa que, em vez de eu ir dar sermões às pessoas, é muito mais interessante eu ir perceber o contexto daquela situação e encontrar outras pessoas que possam ser úteis para eles, que possam partilhar experiências. Porque pode haver alguém que esteja numa equipa ao lado, que faça um trabalho que não seja exatamente igual, mas que possa ter uma sugestão muito mais pertinente, muito mais interessante e que ao partilharem entre eles possam chegar à solução melhor, não é? À solução mais eficiente, à solução mais excelente. E para isso é preciso terem esta capacidade, não é? De se colocarem no papel do outro, de guardarem às vezes um bocadinho a opinião e tentarem perceber primeiro o que é que está a acontecer e terem boas bases de ferramentas como a questão da gestão de risco, a questão da monitorização. Eu foco muito na monitorização, na definição de indicadores, na forma de identificarmos formas de medirmos isso, porque nos pode ajudar, principalmente em organizações muito grandes. Por exemplo, neste caso, eu nunca tive uma organização tão grande, é a primeira vez. E o que acontece é que é impossível nós estarmos em todo lado, não é? Portanto, nós temos que encontrar formas de recolher informação de forma a nos alertar
para garantirmos para onde é que vamos olhar primeiro, porque às tantas é tudo ao mesmo tempo, portanto esta pessoa tem que ter uma boa capacidade analítica e se calhar às vezes temos que sair um bocadinho fora da caixa, não é? Ou seja, não só pensarmos em formações ou adquirir conhecimento em qualidade e em certificações, mas pensarmos no que se passa à nossa volta, no contexto das outras pessoas, Uhum. no contexto do setor onde nós estamos a trabalhar e ver outros setores que às vezes possam contribuir. Portanto, às vezes, ao estar numa sessão, por exemplo, eu estava a ouvir o Bruno e o Pedro e estava-me a lembrar de, se calhar, coisas que podia fazer só por estar a ouvir a falar da área deles. Que O não, objetivo que, disto é mesmo isso, às vezes não é trazer aqui nada do outro mundo, nem rocket science, mas sim trazer uma outra situação que permita o pensar a pensar. Espera aí, isto puxou-me, obrigou-me a se calhar olhar para isto. E eu chamo-lhe, se vocês quiserem, quer dizer, eu vou passar aqui agora, vou fazer uma promoção a uma empresa muito grande também, eu chamo-lhe o efeito IKEA. Estão a ver? O que é que o IKEA nos faz? O IKEA dá-nos um conjunto de situações para montarmos em casa. Quando nós Exato. envolvemos, não é, as próprias pessoas estão relacionadas com o problema. Não faças, depois também é aquela teoria, não faças parte do problema, faz parte da poluição. É exatamente o contrário, isso é treta, estão a ver, do guru. É apaixona-te pelo problema. É exatamente ao contrário, é apaixona-te pelo problema. Porque vais encontrar uma solução e coloca as outras pessoas sobre uma situação que, entretanto, é preciso melhorar por alguma razão, coloca as outras pessoas de tal forma envolvidas e comprometidas que elas fiquem com a sensação que quem é que, entretanto, está a resolver um problema que elas próprias têm são elas próprias em Exatamente. benefício do processo delas ou da própria organização. Estão a ver? E eu uso muito esta. Vocês têm aqui 40 mil ferramentas, não é? Mas podemos, entretanto, partilhar um conjunto de coisas, não é? Kaizen, um conjunto de coisas. Mas primeiro vamos falar dos factos. O que é que realmente está a acontecer? Depois, sobre os factos, qual é a opinião que tens sobre isto que está a acontecer ou não? Depois, qual é a implicação que isso tem ou não no teu processo, nos indicadores e tal? E depois, o que é que precisamos fazer para mudar? Estão a ver? Factos, opiniões, implicação, mudança. Ajudar-nos Mas a isso eu sou desconstruir, um não é? tipo assim Ajudar a meio pro. desconstruir Sou o um tipo assim meio problema. pro. Não sou um simplista, mas sou um tipo que tento simplificar. Olha, passamos então. Desculpem às vezes alguma informalidade ou a forma como, entretanto, estou a moderar isto, mas sou eu, não é? Senão também a André não me tinha escolhido, não é? Acho eu. Olha, o que é que eu pedi então? Se calhar revíamos aqui 2 ou 3 questões, não é? Que estão aqui de pessoas. Se alguém, entretanto, depois destas questões, quiser também, não é pedir aqui por a mãozinha, não é? E dizer que quer fazer uma intervenção, dizer quem é, não é? Qual é a empresa e colocar uma questão. O meu nome é José Neto, responsável do Departamento de Qualidade Sem Fim. Ok, grato pelo convite. Uma vez que a nossa organização está certificada em 5 referenciais normativos, qualidade, ambiente, segurança e recursos humanos, responsabilidade social, sobre a integração e integração dinâmica, ok, de todos esses sistemas. Não é? Quais as ferramentas ou exemplos, algumas acho que já foram aqui ditas, mas quais as ferramentas ou exemplos de ferramentas dinâmicas ao nível digital que um líder da qualidade nas diferentes partes interessadas possam dispor para que as respostas sejam consistentes para as tomadas de decisão, ok? E quais as ferramentas de controle e monitorização de processos e atividades do sistema que possam associar alertas aos diferentes atores. Quem é que quer ser a pessoa que quer dizer alguma coisa sobre isto? E depois muitos parabéns, Diana. Olha, muitos parabéns, Diana, por estar numa organização, não é? Às vezes é isso. Mas vejam, às vezes eu vou-vos dizer, às vezes nós só temos noção da nossa bolha, da nossa realidade e não conhecemos as outras casas, não é? E às vezes nós só conhecemos as outras casas quando entramos dentro delas. Porque às vezes as casas de fora parecem uma coisa, depois lá dentro são outras. Eu não vou alongar sobre esta minha consideração, mas eu acho que alguns de vocês também partilham desta minha ideia. Como é que funciona a comunicação entre diferentes partes interessadas numa organização de 2.000 pessoas, não é isso? Isto é para a Diana. Depois não sei quem é que quer responder àquela primeira. Não é? Quais vantagens e desvantagens de uma organização não hierarquizada? Ok, depois fui eu que trouxe isto, posso depois também dizer alguma coisa sobre isto. Antes de mais, agradeço a oportunidade de partilhar. Ok, é isto. E dou também muito do que a Vânia tanto aqui partilha, que é esta parte toda da capacidade de empatia e de ligação. Muitas vezes é difícil de espelhar num CV, mas hoje em dia a forma como nós, entretanto, comunicamos, também em função daquilo que fazemos, somos atrativos, não está só dependente de um papel, nem num CV, não é? Portanto, hoje os dias os recrutamentos, e a maior parte dos recrutamentos, para vocês terem uma ideia, 80% dos recrutamentos não têm visibilidade, não têm visibilidade, não estão formalizados, não é? Temos que ser nós a criar um conjunto de condições e de criatividade que nos permitam, muitas vezes, chegar a certo tipo de pessoas que tenham um processo de influência para poder tocarmos na pessoa certa dentro de um processo de decisão, não é? Portanto, mas isso
eu depois, entretanto, se a Vânia quiser trocar algumas impressões comigo, estou também disponível, não aqui, mas fora daqui. Portanto, os meus dados são telefones e e-mails estão disponíveis. É só procurar, estou disponível. Passava então, não sei, Bruno, aquela parte toda de ferramentas que utilizes, situações que, entretanto, também possam aqui ter em atenção vários referenciais, como é que isto tudo pode ser mais otimizado, como é que a comunicação flui mais rapidamente. Tens algum segredo? Agora o Bruno vai-nos contar os segredos dele. E agora bloqueou, fantástico. Quando eu lhe pedi o segredo, o Bruno congelou. Pedro, enquanto o Bruno está congelado, queres partilhar alguns segredos que estão relacionados com algum tipo de ferramenta? Já houve essa do SharePoint, mas outras que vocês eventualmente tenham internamente e que utilizem com alguma regularidade? Aquela que me estou a lembrar assim mais rapidamente é o Power BI, com o desenvolvimento de algumas métricas, alguns indicadores, que dão em tempo real o valor que a gente quer, ou seja, de valor em termos não é número de não conformidades, por exemplo, em termos de valor, o que é que refletiu em termos de valor as não conformidades que a gente teve no mês X, Y ou Z. E a qualquer momento que se abra o Power BI, nós temos acesso a esses valores e quem diz esses... Não, permite ter um dashboard, não sei o quê, e aquilo que o Bruno disse, que acho que é espetacular, vejo, numa ótica de gestão de topo, e eu estou habituado, felizmente, a trabalhar, quer dizer, tanto para baixo para cima, com gestão de topo, a situação é, independentemente dos números que vocês ainda têm, numa ótica de ancoragem, de indicadores, sejam KPIs, eu já ando muito no formato, se vocês querem ler sobre isso, e é que é muito interessante, que eu já estou a aplicar algumas, já não falo de KPIs, além de KPIs, estão muito orientados para negócio e para processo, falo de CPIs, não é? Portanto, falo de Customer Performance Indicators. A maior parte dos nossos KPIs estão centrados no nosso negócio, no nosso processo, nos nossos coisas, mas não têm muita ligação direta ao desempenho que aquilo que nós fazemos tem no nosso cliente. As conveniências, a velocidade, não sei, isso já está muito dependente não de KPIs, não é? De indicadores de performance, mas sim de CPI, de Customer Performance Indicators. Também, depois, poderíamos alargar isto a outras áreas, que vai um bocadinho para além disso. E é muitas vezes conseguirmos traduzir os números em euros. Porque a gestão de topo, uma coisa conseguimos diminuir em 7,8%, não sei o quê. Mas traduz-me isso em euros, se conseguires. Porque se me traduzires isso em euros, eu provavelmente posso ou não patrocinar uma iniciativa que está diretamente relacionada com o projeto de melhoria que eu ainda vou implementar. Tem um impacto completamente diferente. Ser em percentagem ou ser em euros. Isso muda radicalmente o foco. Quando nós tentamos indexar um número em euros, tanto numa ótica de ganho como numa ótica de poupança, temos uma implicação muito mais direta, numa ótica de decisão, e daquilo que é realmente importante. Especialmente se depois, entretanto, envolvemos a parte financeira, envolvemos a parte de gestão, e vemos o que é que isso implica em termos de processos, numa ótica não daquilo que vai acontecer, mas sim num período de tempo e de um filme, não é? Claro. Bruno, desculpa, sim. Entretanto, isto voltou outra vez a ir abaixo. Desculpa que eu tento ser rápido e passei logo para o Pedro. Sim, fizeste bem. Pronto, aqui relativamente às ferramentas, isto era um tema que a gente podia estar aqui um dia inteiro a falar e não acabámos de tocar em todas as ferramentas. André, olha, está aqui uma oportunidade de lançar um webinar só sobre ferramentas. Mas o que eu vos posso dizer nós, por exemplo, aqui na EDA, o que fazemos até às vezes é desenvolver ferramentas customizadas às nossas necessidades. Somos também uma organização grande e temos muitos processos que são exclusivos, ou seja, são exclusivos e que às vezes no mercado não existem ferramentas totalmente adaptadas às nossas necessidades. Nós enverdamos mais para essa estratégia. Mas eu, se calhar, a minha resposta ia mais no sentido de, às vezes, mais do que estarmos a pensar em ferramentas de integração, que acho que foi a pergunta colocada, para organizações que gerem diversas matérias. Eu acho que é mais termos uma equipa com uma visão holística. Quando eu digo equipa, não é só a equipa da qualidade, ambiente e segurança, falo da equipa, todos aqueles que estão envolvidos na gestão da organização, é terem todos eles uma visão holística de todas as matérias para o qual têm que contribuir. E isto, se calhar, é mais relevante do que termos o pensamento baseado numa necessidade de termos algo metodológico que integre, etc. E, portanto, temos esta capacidade das equipas terem
competências, conhecimentos transversais a todas estas matérias pode ser mais importante e interessante do que estarmos focados nas questões das ferramentas. As ferramentas, obviamente, depois ajudam a gente conseguir obter o resultado para o qual elas foram desenvolvidas. Mas se nós não tivermos essas pessoas integradas, competentes, com este pensamento holístico de tudo, a ferramenta pouco vai servir. Portanto, isto era assim um conceito que eu dava e não sei se era bem exatamente esta a questão. E concordo plenamente com aquilo que, José Carlos, tu disseste, transformar indicadores, KPIs, em coisas com euros é um milagre. Ou seja, as coisas às vezes não são tidas em conta e passam a ter uma importância brutal. E é a diferença para que uma coisa seja arrastada com a barriga permanentemente para uma coisa ter um foco, ter recursos, ter um timing de resolução brutal para o qual nós não contávamos. Portanto, é de facto interessante. Isto não é fácil, não é? Porque há coisas que são objetivamente fáceis de quantificar, há outras que têm alguma subjetividade e, portanto, que se consegue no máximo estimar. Mas pronto, é sempre interessante fazer esse exercício porque pode ser a diferença de uma coisa de passar a ter foco e escalar nas prioridades para uma coisa ficar cá para baixo, apesar de ser importante, por exemplo. Pá, e não sejam também às vezes ligar ao complicómetro, porque eu vejo às vezes coisas inacreditáveis. Pá, porque as pessoas têm uma necessidade enorme de controle, até pelas suas próprias inseguranças, não é? Cada um de nós, eu estou a meter-me também no bolo. E depois às vezes precisávamos só para aí de 5 KPIs, e entanto eu vejo organizações com dezenas ou centenas de KPIs, quando há para aí 6 ou 7 KPIs são 80% dos resultados, não é? Tipo Pareto. Ou então, Pá, eu ou digo, então, simplifica, não é? Quer dizer, senão andamos a medir coisas, mas precisas mesmo medir, isso tem impacto direto no cliente? Não, então para que estás a medir? ou então KPIs que dá tudo Um bocado bruto, 100%. não é? Ou então KPIs que dá tudo 100%, ou tudo verdinho, não é? A gente ficamos desconfiados, que já não Que é? está a servir para grande coisa, não é? É uma espécie de uma autossabotagem ou de egocentrismo mais acarinhado, não é? Qualquer coisa do género, não sei. Olha, eu passava então à Diana, para depois, entanto, eu já vi aqui mais outras questões. Diana, como é que é isso, então, de trabalhar numa empresa que não tem hierarquias, ou que tem poucas? Não, temos uma hierarquia. A hierarquia é Está flat, certo. não é? Não é uma estrutura hierarquizada vertical, por assim dizer. É interessante porque é interessante e difícil, atenção, ok? Não é fácil. Eu vou dizer vantagens, desvantagens. Numa organização hierarquizada vertical, nós sabemos exatamente as quintinhas, não é? De cada pessoa e quem é que trata do quê e essa pessoa tem que tratar, etc. Quando estamos numa organização flat, as quintinhas começam a desaparecer. Portanto, significa que todos nós, ou seja, as 2.000 pessoas da empresa, são responsáveis por fazer acontecer coisas. E nós temos uma visão em que quem está no centro, ou seja, quem é a principal força motriz da organização, são as equipas que produzem software. Portanto, tudo à volta é ruído, ou seja, tudo à volta, como quem diz, os recursos humanos, o marketing, a qualidade, a segurança, não é? Os tipos chatos que definem processos, são áreas efetivamente de suporte para a finalidade da organização. Ou seja, o que é que isto promove? Nós falamos diretamente com o board, tudo bem, mas eles estão aqui para ajudar, são facilitadores, não é? Para que as coisas possam acontecer. Ou seja, quando existem impedimentos, quando existem problemas, quando existem decisões difíceis a tomar e que de alguma forma possam surgir, ajudam, facilitam exatamente nestas situações. Mas que é que faz? Faz com que cada um de nós tenha que ser mais responsável. Cada um de nós tem que chegar à frente para tomar decisões e para apontar o caminho, não é ficarmos à espera que alguém diga que temos que ir para a direita ou que temos que ir para a esquerda. Portanto, isto envolve mais trabalho no sentido de maior responsabilidade. Portanto, é Não, mas a interessante. responsabilidade também vem depois a parte toda da accountability, não é? Claro, exatamente. Portanto, tem coisas positivas, que é o podermos ter mais opinião, mais sugestões, mais contributos com maior valor para a organização e para o caminho que a organização quer fazer, e porque podemos ser ouvidos mais diretamente, não é? Não temos todas aquelas camadas intermédias em que a informação vai sendo filtrada e às vezes não chega lá acima aquilo que era preciso que chegar. Portanto, isso não existe.
mas de alguma forma temos que nos chegar mais à frente para fazer as coisas, não é? Portanto, envolve termos aqui mais conhecimento e mais responsabilidade no que estamos a fazer. Portanto, acho que é positivo, mas é diferente. Pronto, é essencialmente isto. Tenho muitas pessoas que me perguntam isso, como é que é esta diferença, e principalmente por sermos muitos, não é? Nós trabalhamos por clusters, ou seja, as equipas são autónomas no produto em que elas estão a desenvolver e na relação que têm com o cliente, e depois estão organizadas por clusters, ou seja, por áreas de negócio, onde podem haver partilhas internas, e a partir daí tem comunicação direta para o board da mesma forma que eu tenho comunicação direta para o board, ok? Perfeito. Diana, isto é engraçado, a Diana, a partilha que está a dizer, mas há muitas pessoas, que eu também compreendo, está tudo bem, que não se encaixam, por exemplo, num perfil, numa empresa como... Porquê? Porque querem viver, e está tudo bem, não é? Sim, Eu sim. estou aqui a dar a minha opinião, e querem viver numa situação completamente hierarquizada, com menos grau de responsabilidade, pá, não é? E que não estão dentro da organização para sugerirem aquilo que deve fazer, mas sim para fazerem aquilo que lhes dizem para fazer. Epá, e está tudo bem, porque este modelo, não é? Veio lá de trás, é um bocadinho este modelo. Eu não estou alinhado com isto, não é? Mas também vi aqui, Alessandro, eu peço desculpa, eu quando eu disse de indicadores, eu sei que só fazemos aquilo que medimos, não é? E se medimos estamos a controlar, e se estamos a controlar podemos alterar e depois saber o que é que realmente está a acontecer ou não. Eu não disse para não medir, portanto eu não sei se foi essa a interpretação aqui, claro que devemos ter indicadores. Eu disse é para tentar simplificar, porque alguns dos indicadores que nós fazemos são mais um autoestímulo que nós próprios temos ao nosso controle do que propriamente ao nosso negócio ou ao nosso cliente. Foi apenas isso que eu disse, não é? Porque se houver necessidade de trazer 100 KPIs, ok, mete 100 KPIs. Eu estou a dizer, tentem simplificar, porque isto também ajuda, não é? Em termos processuais, e há ferramentas também, eventualmente, para isso, não é? E não ponham a tecnologia, o Bruno disse isso bem, não é? Não ponham a tecnologia à frente da estratégia, não é? Que eu vejo muitas coisas dessas também, que é, vamos meter uma ferramenta, mas tu precisas da ferramenta? E muitas vezes chegamos à conclusão, não precisas dela para nada. Não metas a ferramenta, não é? Tipo, não é? Calças 43 e vais meter o 45, quer dizer, tens que cortar a biqueira do... Eu sou um bocado... Tens que cortar a biqueira... Eu estou-vos a dizer isto com investimentos, veja, não vou falar de nomes, que eu tenho de clientes de investimentos de dezenas de milhares de euros em ferramentas que não precisam. Estou-vos a dizer, que não precisam. E só, entretanto, as colocaram por uma questão ou de moda ou de alguém que, entretanto, promoveu ali alguma coisa que depois nem são utilizadas e nem consegue justificar o payback de algumas delas, não é? Estão a ver? Ou o retorno sobre o investimento, que vocês tiverem a calcular sobre esse mesmo. Eu sou um bocado, desculpem eu estar a partilhar isso, mas agora, André, queres-me ajudar para encerrar? Se há aqui alguma questão ou pergunta que eu possa eventualmente, e pedir perdão, me possa ter escapado e que eu não respondi, ou que Eu penso entretanto que eu não estou a perguntar. de uma forma geral, já corremos aqui a maior parte das questões colocadas, José Carlos. É isto aqui, o principal líder da qualidade tem de ser o que ocupa a função de gestão de topo. Sim, deveria ser, não é? A promoção tem de vir cá de cima, não é? Tipo, e a pessoa que é responsável, entre aspas, de qualidade, deveria estar colocada num report, na minha opinião, diretamente ao board ou ao poder de decisão, não é? De todo. E ter essa pessoa como patrocinador de qualquer iniciativa que recorra nesta, não é? Nesta transformação e nesta situação também cultural. Às vezes eu sei que isto não é assim que acontece, que é o procurar de uma certificação, o procurar de uma situação de obrigação do próprio mercado, do cliente, que eu também posso entender. Veja, eu não estou aqui para que as pessoas pensem como eu penso, não é? Mas pelo menos olhem para estes assuntos, é só isso. Andreia, diz-me, ajuda-me. Penso que já correste Entretanto, aqui. diz-me uma coisa que eu gostava de, tanto que há aqui duas pessoas também, muito, além dos professores, a Maria José e o Luís Abrantes apareceu, não? Não. Sim, está aqui, está aqui. Se a Maria José e o Luís Abrantes, ou mesmo o professor Armando, também, o Armando Silva, também quiser ter uma intervenção, e eu deixo convosco algum tipo de comentário ou isso. E isso vai ficar gravado, não é? Certo, André? Sim, sim, sim. E depois eu pelo menos da minha disponibilidade de alguém que queira enviar uma informação, que queira enviar um e-mail, qualquer situação que entretanto seja passível de poder ajudar dentro dos recursos que eu entretanto tenho, estamos totalmente disponíveis, não é? Estou a falar nós, à pequena, não é? Como é óbvio.
E eu pessoalmente, e a APQ também. Não sei se entretanto alguém quer... Luís, Maria José, Armando... Zé Carlos, boa tarde a todas e a Sim. todos. Só queria saudar esta iniciativa. Acho que é importantíssimo ouvirmos esta pluralidade de vozes, termos aqui as experiências de quem está no terreno, não é? Com as vantagens e inconvenientes, como ainda há bocadinho a Diana dizia, não é? Nem tudo é fácil, algumas coisas são melhores, outras piores, e certamente o Pedro e o Bruno também terão essa experiência, sabemos todos. Acho que vi aqui intervenções muito interessantes também com manifestação da sua opinião, questões, dúvidas neste âmbito que debatemos aqui e acima de tudo, quero de facto saudar aqui as intervenções, agradecer e naturalmente destas vozes e desta variabilidade de experiências é que temos a riqueza, não é? Aqui deste tipo de eventos e, portanto, só deixar esta nota da importância que estes pequenos eventos, estas pequenas conversas têm aqui, acho que são enriquecedoras, quer para os alunos, quer para todos nós que vos ouvimos. Obrigada. Obrigado, Maria José. Acho que o gestor da qualidade tem de ser... Uma coisa é gestão topo, empreendedor, empresário. O gestor da qualidade, ou a gestora da qualidade, tem de ser uma espécie de um intraempreendedor dentro da organização. Se vocês me permitem, não é? Tem de pensar... Não é quase como se ela... Vocês vão dizer que eu vou ser o topo. Quase que ela como se fosse dela, não é? E sentirem como aquilo que é algo que eles estão a ter impacto direto, não é? O impacto of one, é tipo... O impacto direto estão a ter no desempenho, nos processos, nos indicadores e nos resultados que entregam aos clientes todos os dias, não é? Portanto, tem de ser quase um intraempreendedor, se me permitem. E depois tem de conseguir muito bem gerir esse processo de influência e de ligação, tanto com as equipas e com os outros departamentos, se a coisa está em silos, não é? E depois de conseguir puxar isso para a gestão de topo, em que seja ela própria a promover, não é? E a patrocinar algumas dessas iniciativas como se fossem mesmo deles, não é? Que é importante isto também. Tem de ser atrativos, tem de saber vender dentro da organização também. Olha, não se tem de saber vender, tem de fazer com que a gestão de topo os compre, que é diferente. Vocês desculpem eu de vez em quando entrar aqui também nos meus devaneios nesta área da gestão da qualidade, ou da qualidade. Eu acho que depois podemos estar a falar um tema, é qualidade da gestão, que é uma coisa que eu já falo quase há 20 e tal anos, mas isso aí entramos noutro campo. Não sei se alguém... Andreia está aqui ou não? Porque agora só me aparece a Maria José. Estou aqui, sim. Pronto, Zé Carlos, se calhar desculpa, fechávamos então o evento para não deslizarmos também muito na tu é hora. que mandas? Sim. Pronto, Não sei agradecer se a o todos. professor Armando quer, ou o Luís Professor Abrantes, Armando, quer dizer algo. professor, está com o micro desligado. Estou Luís Abrantes, uma palavra. Muito obrigado por me deixarem esta palavra no fim, em nome do professor Armando Silva, que não está ao momento. Ele fez-me essa comunicação. O essencial está dito. Uma palavra de ênfase de facto, para os formandos. Foi a base a partir do qual tivemos excelentes formadores. Eu, na minha qualidade de formador, digo frequentemente que nós teremos excelentes professores quando temos excelentes alunos. E, portanto, quero dar esta ênfase também daquilo que foi, afinal, o teor, os conteúdos de uma pós-graduação que se prolongou por 6 meses. Com muito apreço, um elogio à APQ e a quem, em particular a Andreia e, enfim, o José Carlos aqui como um intérprete maior da APQ, na organização desta mesa redonda. Uma palavra de referência aos oradores que vimos e ouvimos. E digo na medida em que, para além de um académico, eu fui durante 40 anos, tenho sido durante 40 anos um gestor e um administrador de empresas. E permitam-me, para não ter mais outros considerandos senão este final, quando o Zé Carlos pedia um conselho para os gestores da qualidade, permitam-me que na qualidade de quem foi administrador, CFO e desempenhou cargos de topo na organização, o conselho que dou a todos os presentes é que procurem sair do estatuto de gestores da qualidade para serem gestores de qualidade.
ascendendo à qualidade, à gestão do topo. Portanto, desenvolvimento de competências, sim, tendo em vista tornarem-se os CEOs. A vossa ambição deve ser, de facto, porque têm uma formação intrínseca tão importante, poderem, de facto, comandar, organizar e liderar organizações. E a visão que devem ter deve ser a visão não do curto prazo, não dos processos, não do fazer bem, mensurar o imediato, mas promover, também, ainda que não o seja nos gestores de topo, a visão estratégica de longo prazo. Há que pensar o dia a dia de como fazer hoje aquilo que pode ser uma incerteza do amanhã. E pensar que hoje temos que tomar decisões que podem ser de abandono de negócios, tendo em vista desenvolver outros ou potenciar o seu desenvolvimento que garantam a sustentabilidade a longo prazo da mesma organização. Repito-me na expressão, sejam gestores de topo com qualidade. Muito obrigado Luís, por terem dado estes minutos. Tu tinhas sempre de colocar, não é, a cereja em cima do bolo para brilhantar isto assim de uma forma final, pá, que eu nem resta-me da minha parte voltar a agradecer ao Bruno, ao Pedro e à Diana pela disponibilidade, pelo facto de partilharem as suas experiências, agradecer-me a todos mais uma vez agradecer a todos os presentes e a vocês que nos ouviram e estiveram aqui e que têm uma ligação direta e um carinho especial, acredito eu, o sinto, pela Associação Portuguesa para a Qualidade, que tenta efetivamente ser uma promotora, uma indutora da excelência e da qualidade em Portugal, tanto numa componente pública como numa componente privada, não é? Portanto, ser uma coisa transversal e que passe pelo DNA de todos nós dessa coisa da qualidade, da excelência, da melhoria contínua, de fazermos melhor amanhã. E agradecer mais uma vez ao corpo docente, agradecer ao PEA e ao IPP, ao ESCAP, a parceria com a APQ, e para quem, entretanto, eu como sou um homem muito diretamente relacionado com as vendas, que é, nós vamos lançar já, não é, candidaturas, vai ser agora breve, para a terceira edição da pós-graduação, que tem sido, felizmente, um sucesso, e estão aqui alguns testemunhos também de alunos que acho que podem partilhar isso também connosco, felizmente, e que estão mais competentes e mais competitivos amanhã para estarem. O Luís falou aqui uma coisa muito porreira, que é, nós temos um problema, eu trabalho com outros mercados, estou muitas vezes fora, mas para vocês terem uma ideia, que é, nós aqui em Portugal, infelizmente, confundimos ambição com ganância. Isso é um dos nossos maiores problemas. Nós temos de ser ambiciosos de uma forma sadia, não estou a dizer ambicioso que vale tudo. O nosso problema é que alguém nos ensinou, ou metemos uma plantinha, uma semente cá dentro, que ambição e ganância são a mesma coisa. E ambição e ganância não são a mesma coisa. Nós podemos ser ambiciosos sem ser gananciosos, estão a ver? Portanto, essa situação e depois a modelagem, que é, se alguém está a fazer melhor do que eu, porque é que ele está a fazer, como é que está a fazer, o que é que eu posso aprender com essa pessoa, não é? Ainda às vezes, que é o que eu vejo muito aqui também, infelizmente, que é tentar reduzir as pessoas que têm resultados e têm sucesso à mediocridade daqueles que as criticam. Perdoem-me, não é? Eu tenho aqui algum espaço de antena, pronto, se tiver algum espaço de antena, eu depois também tento deixar um bocado a minha mensagem, aquilo que eu sinto. Pá, critiquei-me à vontade. Veja, uma frase que eu adoro, que é, das mais que eu adoro, não é? Tipo, não é? Descartes, isto é para os alunos, não é? Que é, trocava tudo aquilo que sei por metade daquilo que ainda não sei, que é Descartes, não é uma palavra minha. E depois outra, do Richard Feynman, que é porreiro, que é, coloquem questões, coloquem perguntas. Pá, façam perguntas inteligentes, vejam, porque quem está a dominar uma conversa, uma comunicação, é a pessoa que coloca perguntas, não é a pessoa que está em resposta. E não tenham medo de fazer perguntas difíceis, não é? Eu tenho medo vejam, eu adoro perguntas difíceis e de resposta difícil. Tenho medo de poder dar respostas que não sejam potencialmente passíveis de ser questionadas. Portanto, algumas das coisas que eu disse, estejam à vontade para bater também, e alguns de nós estão aqui, porque eu estou aqui para se defender e para mudar, se for o caso disso, não é? Em função de factos que me possam apresentar. Portanto, Andreia, mais uma vez obrigado também à equipa. Andreia, são três, não é? Ricardo e Beatriz, pelo facto de terem esta situação também presente, e ao corpo todo e parte também do IPP. Obrigado aos alunos e obrigado a todos vocês participantes. Com certeza que vamos ter novidades e que é recomendável que, se houver alguém que está eventualmente interessado em desenvolver as suas competências nesta área, a pós-graduação pode ser um caminho nesse sentido. E a decisão é vossa, não é? Naturalmente, que a decisão é nossa, nós cabe-nos só
dizer que existimos, depois os outros, não é? É dizer que existimos e sermos atrativos, não é? E se formos realmente atrativos, eu acho que o mercado lá à frente, não é? Natal, o jogo, o Luís falou aqui uma coisa porreira, que é, vocês pensam nisso, que eu também gosto de autores, que é o jogo finito e o jogo infinito, não é? Pensem mais no jogo infinito do que propriamente no jogo finito, não é? Estejam mais preocupados com o fim do mundo do que propriamente com o final do dia. E, embora eu saiba que o final do mundo é feito de muitos finais do dia, eu sei, e precisamos todos de curto prazo para o médio e longo prazo. Isto é fácil dizer, depois na prática e na operação é outro assunto. E agradecer-vos mais uma vez a vossa presença e vemos em breve. Em breve. Um obrigado a todos mais uma vez e parabéns pela iniciativa, não é? Portanto, parabéns a nós, parabéns a vocês. Obrigado. Um abraço. Boa tarde e obrigado a Obrigada. todos. Até uma próxima. Boa tarde, obrigada.